Primeiramente, eu vou apresentar o que é o Locatalks, né? Porque muita gente nova chegou na Local Web, então a gente vai apresentar rapidamente o que é o Locatalks. A iniciativa, ela começou em 2019, depois da gente, né, observar que muitos dos nossos funcionários já participavam de meetups externos para trocar informação, fazer network. Então, a gente deu início ao projeto, né, para que o nosso público tivesse mais facilidade em ter esses encontros, né, pudesse realizar esses encontros dentro da empresa. E aí, apesar da gente estar, né, online agora, 100% online, basicamente, então a gente adaptou no ano passado o Meetup, né, o nosso Locatalks, para o modelo online, e a gente tinha ficado aí alguns meses sem o Locatalks e estamos retomando ele agora, porque a gente acredita muito nele e a gente quer realmente estimular o aprendizado constante. Então, de lá para cá, a gente já teve mais de 500 participantes, mais de 30 horas de troca de conteúdo e já realizamos mais de 30 eventos. Considerando agora, né, nosso crescimento aí no último ano, a gente preparou uma agenda especial para a nossa retomada, focada nas nossas divisões de negócio. Então, para quem não conhece, né, a gente hoje está estruturado em BeOnline, SaaS Solutions, Commerce e meios de pagamento. Então, a gente preparou uma agenda que eu coloquei aqui também para vocês se programarem. Então, a gente inicia hoje com BeOnline. Depois a gente vai ter, né, na próxima semana, aí, SaaS Solutions com as unidades Awin, Social, Ethos, Delivery Direto e Connect Plug. Depois, no finalzinho, a gente também vai deixar o link, caso vocês ainda queiram, né, fazer alguma inscrição para alguma das talks, a gente também vai deixar o link no final. Bom, e aí, para a gente iniciar, né, a agenda de hoje, eu vou pedir só que todos mantenham o microfone desligado durante o evento, que o conteúdo, ele vai ser disponibilizado depois também, a gente está gravando. Vamos iniciar, então, a talk com BeOnline, nossa divisão BeOnline, sendo que a gente vai apresentar aí as nossas unidades Local Web Pro, King Host e Nexus. E aí, né, antes de dar a palavra aí para o Igor, eu vou apresentar ele rapidamente para quem não conhece. Ele é ele é o nosso diretor-geral aí da unidade varejo. Ele já passou aí pela Audível, já passou pela IBM, pela DASA e já tem um tempinho aqui na Local Web. E fora também, né, a unidade varejo, ele também aí apoia dentro de BeOnline e SaaS, né, das divisões BeOnline e SaaS. E aí ele vai apresentar aí um pouquinho da divisão BeOnline para vocês, comunidade varejo. Bom, Igor, tá por aí? Oi, tô aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado, Ju. Deixa eu ver, é a Ju? Isso. Eu não tô, Ai, agora que eu vi que minha tua câmera câmera tá tá fechada. desligada, Ju. Agora sim. Agora que eu vi. Muito bem. Obrigado pela intro aí. Imagina. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu colocar, quanta gente? 90 pessoas. Muito bom. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Pronto? Apareceu aí? Sim. Então, muito bem. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui, gente, um pouquinho do que é o varejo, né? Do que enfim, essa área, e não só ela, né? Eu trouxe um pouquinho também aqui para compartilhar com vocês um pouco da história recente da área, né? Eu acho que é importante, principalmente para quem chegou no grupo agora, né? Seja galera da King, galera da Vind, galera do DD, né, toda da Ethos, e assim vai, toda essa galera que chegou agora ao grupo, entender o que é o local web varejo, um pouco dessa máquina.
E eu faço um paralelo um pouco aqui também de qual construção que a gente fez nos últimos 3 anos, que é mais ou menos esse o tempo de local web que eu tenho aí, para contar para vocês as coisas que a gente fez e as coisas que a gente planeja fazer, tá? Eu entendi que no final a gente vai abrir para dúvidas, né? Mas se vocês quiserem mandar no chat e aí deixar interativo, eu vou pincelando um pouco, vou comentando um pouco das dúvidas durante o curso da apresentação aqui, se vocês deixarem no chat. Eu só não vou interromper, porque eu tenho 20 minutos e talvez seja um tempo apertadinho para contar muita coisa para vocês aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui me pontuando sobre 2016 para vocês. E aí, como eu falei, eu vou fazendo esse paralelo com a minha vida aqui. Em 2016, a minha vida era isso daqui. Era basicamente essa loucura que vocês estão vendo nessa foto. Isso daqui é uma unidade de produção de exames. Exames, basicamente, de análises clínicas. Né? Então, toda vez que você vai lá num laboratório e deixa teu sangue ou alguma coisa pior que teu sangue, né, para ser analisado, passa por essas máquinas aqui, né? E esse é um dos lugares onde a DASA, que é a maior rede de laboratórios do Brasil, da América Latina, na verdade, a terceira maior do mundo, faz esse processamento. E lá em 2016, eu já estava lá há 2 anos e pouquinho, responsável por manter esse treco funcionando. Manter esse treco funcionando e fazer toda a parte de evolução tecnológica disso. Então, minha vida era quase que fabril, né? Minha vida era olhar para isso daqui, manter esse negócio funcionando, puta missão crítica, né? E manter isso em ordem, junto com o CIO e etc. E aí teve um dia que eu estava aqui na DASA e estava tudo bem, e me surgiu uma ligação dizendo assim, cara, vem aqui conversar com a Local Web. A Local Web, enfim, está precisando de alguém aqui para conduzir essa parte aqui de varejo. E aí eu lembrei da Local Web. Fazia, sei lá, acho que 15 anos que eu não ouvia falar da Local Web diretamente, assim, ou de forma muito quente. E aí me veio na cabeça aquela Local Web lá, né, de 98, assim, puta, cara, várias coisas, né, vários sentimentos aqui. A Local Web como referência de hospedagem de sites, a Local Web lá na época do Geosites, lá na época do Netscape, pô, né, essa época super boa. E eu falei, caramba, eu vou lá falar com a Local Web, né, e cara, eu acho que deve ser um negócio do tipo ainda muito old school, né, ainda muito lá arcaico e tal. E aí, legal, topei conversar com a Local Web, né? Era um headhunter que estava conversando comigo. E aí eu cheguei nessa Local Web, né? Eu cheguei nesse colosso que tinha se transformado a Local Web, isso em 2017. Cheguei na sede, né? Tomei esse impacto, né? Tomei esse susto. Eu acho que isso deve ser normal para todo mundo que lembrava da Local Web lá de trás e se vê nessa nova Local Web, se vê olhando para essa nova Local Web, né? E aí, na hora que eu entrei no prédio, eu fui falar com 3 figuras, que são essas 3 aqui. O Fernando me recebeu e eu fui para a sala, estava o Jansen, o Jansen, para quem não conhece, hoje é um conselheiro nosso, era o presidente da Local Web até o Fernando assumir. O Jansen é o fundador do Submarino, uma das figuras mais emblemáticas da internet no Brasil, um cara absolutamente genial, com que eu tive prazer de conviver aí nessa transição entre ele e o Fernando, né? Um cara fantástico. E o Gilberto. Então, assim, tava esse trio assim na sala me esperando. E o Gilberto, eu não preciso contar para vocês quem é o Gilberto, né? Qual foi essa sensação. E aí, gente, eu não sei explicar para vocês, mas eu entrei. Me vi ali depois de uma semana dessa conversa, dentro da Local Web, feliz pra caramba, mega feliz. Basicamente foi para mim foi uma consolidação de carreira muito forte para mim, né? Eu vinha muito na cadeira
corporativa de tecnologia, né? Construir a carreira nesse segmento. E aí eu me vi numa posição onde eu podia influenciar uma massa muito grande de pessoas. E esse é o varejo, essa é a essência do varejo, impactar muitas pessoas. E foi incrível, porque eu me achava quase que completo aqui, né? Essa é um pouco da minha trajetória. Eu tinha passado aqui por grandes empresas, né? Passei pela March, passei pelo Unibanco lá atrás, antes de virar Itaú, passei pela DHC como júnior, né? Pré-vendas, depois passei um bom tempo lá, a DHC foi comprada pelo UOL e aí depois virou o Audível, enfim, fui gerente geral lá de marketing, produtos, etc. Depois passei pela IBM como gerente geral Latam para cloud, produtos e arquitetura. Aí contei para vocês, né? Estava lá na DASA até 2016, e aí eu cheguei na Local Web falando, cara, com esse puta track record aqui, com uma baita de uma de uma experiência também acadêmica, né? Tinha feito coisas aqui no ISE, no IESE, já tinha feito um MBA na GV, fiz um intercâmbio em Toronto um tempo também. Então eu falei, com esse background aqui, né? Fiz também depois MIT. Falei, com esse background aqui vai dar para encarar. E, gente, eu encontrei aqui um time absolutamente fantástico e capaz. Essas são as pessoas, né, essa coluna de cima aqui são as pessoas que eu encontrei no varejo assim que eu cheguei. O Patrício chegou depois. E aí eu vi que toda a minha construção de carreira ia ser colocada à prova, porque essas pessoas muito capazes estavam aqui há anos tocando esse negócio, conheciam muito bem esse negócio. Enfim, me vi aqui muito mega desafiado em conseguir conduzir um time absolutamente sênior aqui de pessoas num negócio de altíssimo impacto. Foi muito interessante, né? E aí, qual era o desafio, né? Então, com esse time, com essa estrutura, nessa empresa colossal, eu tinha 3 desafios. Primeiro, fazer com que a unidade voltasse a crescer. Só até corrigir aqui depois dessa apresentação antes de disponibilizar para vocês. Então, voltar a crescer, né? Era uma unidade que crescia, mas ela crescia timidamente. Segundo ponto é a diversificação do portfólio, diversificar o portfólio, né? O portfólio, ele tinha uma dependência muito grande, ainda tem uma dependência muito grande, dos produtos mais antigos, hospedagem, e-mail, domínio e assim vai. Então, aqui tem um desafio que é a gente conseguir aumentar essa diversificação, conseguir tornar esse portfólio não tão dependente de hospedagem. E o terceiro ponto é ampliar a rentabilidade dessa unidade, né? É uma unidade muito grande, escala aqui é o segredo, né? A gente está falando de muitos clientes com muitos produtos e ter escala aqui é o game changer, né? Então, trazer essa unidade para dentro de uma rentabilidade boa também era o terceiro desafio. E eu estou chamando aqui de fase 1, vocês vão entender já por quê, porque a gente, de alguma forma, conseguiu vencer alguns desses desafios, né? Então, eu pontuei aqui de vermelho a minha entrada, né? E esse processo, esse início dessa transformação. Então, em termos de MRR, né? Grana, receita, minha entrada aconteceu aqui em janeiro de 18, a gente conseguiu fazer uma bela evolução aqui em termos de MRR, né? Então, a gente já é hoje uma unidade que saiu ali de 15 milhões e meio para quase 18 já, beirando 18 milhões de receita recorrente mensal, né? Muito dinheiro. E quando a gente fala de serviços ativos, que talvez seja até um proxy bom com clientes, tá? É que cada cliente pode ter mais de um serviço. A nossa média é que cada cliente tem mais ou menos 1,18 serviço. Então, dá quase que, sei lá, hoje, se a gente está beirando aí 515 mil serviços ativos, o melhor proxy aqui é na casa de 320, 330 mil clientes, né? A gente partiu de 470. Então, aquele primeiro ponto do desafio ali, né, que era fazer a unidade voltar a crescer, a gente conseguiu andar super bem, mérito do time, mérito de várias coisas que a gente começou a fazer, como diversificação do portfólio, implantação de algumas práticas ali para melhorar o churn, o booking melhorou muito, a gente aumentou bastante a nossa capacidade de geração de booking. Então, várias coisas aqui que a gente conseguiu organicamente fazer dentro da unidade, né? O segundo desafio, que era a diversificação, ainda é um desafio, ainda é um belo desafio.
né? Por quê? Porque é muito grande, é uma unidade muito... cujos produtos mais antigos ainda têm uma participação muito forte em termos de receita aqui na nossa unidade, né? Então, quando a gente fala aqui de produtos novos, os vermelhinhos são os produtos novos que a gente lançou aí desde 17, né? E como é que eles estão performando dentro da nossa carteira. Você vê, ainda temos uma dependência razoável, mas a boa notícia é que essa evolução aqui, ela está cada vez mais acelerada, né? Se a gente olhar a curva, reparem na curva do último ano, né? A curva do último ano, de 20, ela é bem mais acentuada em termos de crescimento do que a curva que a gente fez nos últimos 2 anos. E por quê? Porque a gente começou o desenvolvimento de produtos em 2018, em 2019, e esses produtos começaram a ser lançados no final de 19, começo de 20, para rampar agora. E tem outros produtos no forno que vão nascer daqui a pouco. Então, esse é um negócio que vai atingir uma escala aí muito forte já já, né? Esse trabalho não é um trabalho de 6 meses, é um trabalho de ano mesmo, né? Hospedagem, gente, é um produto de 23 anos. Então, ele tem uma base gigante, ele tem uma receita enorme em termos de composição aqui do portfólio muito grande, né? E o terceiro ponto, que é a rentabilidade, a gente vinha numa caminhada boa, né? A gente teve 2017 o nosso ápice de rentabilidade, a gente em 2018 reduziu um pouquinho frente a esforços de desenvolvimento de produtos e próprio marketing aqui. 2019 a gente voltou a recuperar, e aí 2020 veio a paulada do câmbio, né? Foi quando a gente sofreu demais com o impacto do câmbio nos nossos produtos, o que remete a essa discussão de novo. Então, ter um portfólio saudável, com menos dependência de produtos de terceiro, é o que faz a diferença para a gente voltar em 2021 a recuperar essa margem, né, essa rentabilidade da unidade. E a nossa expectativa é sim voltar a ter uma unidade que beire ali os seus 35% de rentabilidade, de margem, tá? Esse é o nosso plano de médio prazo, tá? Então, aqui ainda tem um desafio, né? Aqui a gente foi muito desafiado por questões de câmbio, o mercado mudou, a gente teve concorrentes que baixaram bastante preço nessa jornada aqui, né? Vários concorrentes. E aí tem vários outros desafios, né, gente? Putz, como é que a gente lida com parceiros? A gente tem Google, que é o grande parceiro. Como é que você diminui tua dependência de um parceiro grande desse? Porque, enfim, é um Google, faz o que quiser, né? Então é perigoso. Como é que você faz para aumentar NPS? Como é que a gente faz para manter as pessoas engajadas? Como é que a gente faz para a nossa liderança ficar cada vez mais forte, mais unida também? Veio o IPO no meio do caminho, né? Pô, a gente foi lá em 2019, fez um IPO espetacular, né? Final de 19, começo de 20, na verdade, foi em fevereiro que a gente fez o IPO de 20. Como é que a gente evolui nossa infraestrutura? Como é que a gente lida com preço? Então, tem um cenário aqui super desafiador em termos de varejo, porque o varejo está em um mercado mais consolidado. E esse é um ponto muito importante de discussão aqui com todos vocês, gente. O varejo local web faz parte de um mercado de 25 anos. É um mercado... O Gilberto faz um paralelo que eu acho genial com o mercado de telefonia. O mercado de telefonia, ele tem o mercado de telefonia fixa e tem o mercado de telefonia móvel com os smartphones. O mercado de telefonia fixa, né, telefone fixo, é um mercado que é obsoleto. Nós, cada vez menos, vamos ter telefones fixos nas nossas casas. Realidade. Já a telefonia móvel, ela não é obsoleta, mas ela está dentro de um mercado consolidado. O que isso significa? Significa que é um mercado que não vai mais crescer 100% ano contra ano, porque ele já está consolidado, já tem concorrentes consolidados, ele já não cresce em termos de novos entrantes a altas taxas. É um mercado que cresce a 7%, 8% por ano no mercado global. É um mercado consolidado. O mercado de smartphone, o mercado de telefonia móvel, ele não é um mercado obsoleto, mas ele é um mercado consolidado. E é o mesmo paralelo que a gente faz aqui com o varejo, tá? Então, dado que a gente, na fase 1, teve boas evoluções, mas ainda tem um desafio aqui de rentabilidade e de
e de modificar o nosso portfólio, a gente foi para a fase 2 no varejo aqui, de desafios, que basicamente toca várias das coisas que a gente está fazendo esse ano, né? E vocês vão ver ao longo provavelmente dos próximos anos também, essa agenda aqui. Primeiro, eficiência, e eu já entro no detalhe aqui sobre o que é eficiência. Depois, avançar com market share, recuperar e avançar mais em market share, né? Ganhar participação de mercado. Depois, ampliar cross-sell. E por último aqui, crescer SaaS, né? Fazer com que o SaaS tenha mais relevância no nosso portfólio. E aí, para isso acontecer, a gente tem não só os produtos SaaS do próprio varejo, né? Então, e-mail marketing, fazer com que esses produtos cresçam, né? O criador de sites, e ter novos produtos de SaaS no varejo, como também ofertar esses produtos SaaS para a King, né? A King, né? Nossa irmã aí, nossa marca irmã, também tem essa necessidade de ter produtos de SaaS lá dentro, e por que não a gente fazer com que esses produtos de SaaS do varejo também sejam extensíveis à King Host, né? Então, essa é uma agenda importante para nós, e novos mercados de SaaS, que foi o que a gente fez com a DD primeiro, né? Em setembro de 19, quando a Delivery Direto veio, a gente trouxe, por conta dessa estratégia de diversificação e de entrada em novos mercados, a própria Ethos depois, né? Logo em 20 ali, finalzinho de 20, quando a gente trouxe Ethos, foi para a gente também ter esse novo mercado de SaaS mirando redes sociais, e a Connect Plug, que dentro desse guarda-chuva de SaaS aqui, é uma das mais novas e que permite que a gente crie, que a gente digitalize, nossos clientes no mundo offline, que estão no mundo offline, né? Então, a Connect Plug entra com toda a parte de PDV, sistema de gestão, etc., para a gente, no mundo físico, tornar esse cliente digital, né? Muito bem. Quando a gente fala de eficiência, o que é isso, né? O que a gente vai fazer e o que a gente está tocando aqui? Eficiência de custo e portfólio. Então, novos produtos e desligar produtos velhos, que é a parte de obsolescência. Então, vocês vão ver OKRs, vocês vão ver muitas discussões em torno disso, né? Trazer novos produtos para dentro de casa, criar novos produtos dentro de casa. A gente não quer mais tantos terceiros no nosso portfólio, porque os terceiros levam a gente a ter uma rentabilidade pior. Então, é criar novos produtos, tem muita agenda de inovação, tem muita agenda de evolução de produtos aqui, e desligar produtos velhos que a gente tem em carteira de cliente, tem receita, mas que não faz mais sentido a gente manter. Por exemplo, a gente tem um gateway de pagamento, que foi criado há 10 anos atrás, dentro do varejo. Não faz sentido, esse é um produto que é IAPay, eu preciso migrar esses clientes para dentro da IAPay. Então, essa é uma agenda que a gente vai fazer muito forte dentro de eficiência. Outra coisa, correção de problemas e redução de incidentes, né? Para mexer no nosso contact rate. Isso mexe na eficiência, porque eu torno a operação do varejo mais leve, eu torno toda a parte de desenvolvimento de novos produtos, toda a parte de tecnologia e infraestrutura muito mais leve, muito mais asset light. Eu não preciso gastar tanto dinheiro para manter tudo isso vivo. Então, correção de PRB, redução de incidente é parte fundamental de eficiência. Outra coisa é melhorar a experiência do cliente com o Design System. O Design System é um projeto que a gente está desenvolvendo para tornar toda a experiência do cliente muito mais simples, fluida e etc. Então, o Design System ele traz também um tom de eficiência muito forte, porque eu reduzo o contato do cliente quando ele consegue se resolver pelo painel. Quarto ponto, aumentar nossa velocidade de entrega. O Design System também faz isso, porque ele traz muita automação, muita coisa pronta para os desenvolvedores utilizarem. E o Normandia, que é o nosso projeto de billing e gestão de produto, também traz essa velocidade. Quinto ponto aqui, para aumentar a nossa produtividade, é a implantação do CRM e o próprio Normandia. E o sexto ponto é continuar cuidando das pessoas para que a gente tenha menos turnover, para que as pessoas permaneçam mais na companhia e se desenvolvam junto com a companhia. Então, para isso, a gente pôs no ar o Heroes Guide, que é um programa fantástico de evolução do time técnico. A gente está trabalhando nos incentivos de longo prazo, que é o ILP, e a gente tem um ambiente cada vez mais diverso. A gente quer promover cada vez mais essa diversidade para que a gente possa ter esse público aqui muito bem cuidado. O segundo ponto, que é o de market share, só rapidinho aqui. A gente está trabalhando numa nova hospedagem, a gente está trabalhando numa nova revenda, fazendo uma nova estrutura, pensando numa nova estrutura para o site local web, nova estrutura de marketing, uma nova estratégia de marketing e uma nova estratégia de canais também para ampliar nosso market share. Em cross-sell,
Estamos integrando com Ethos, a gente terminou o Bluebird, o time de EA fez um trabalho fantástico aqui. Sage KingHost está evoluindo. A central do cliente nós vamos revisitar um onboard no site, e a gente implementou e estamos evoluindo ele com a Raquel Fabres, o Quick Mart, que é uma estrutura muito forte de cross-sell dentro dos painéis de produto. O crescimento do SaaS trouxe para a gente esse grupo fantástico de talentos aqui, de empreendedores, né? Além daquela liderança que eu já tinha mostrado para vocês. A gente ainda tem o Alan, o Marcião, o André, o Rafa Rasson e o Bernardo aqui, das empresas que se juntaram a gente, talentos incríveis, empreendedores incríveis, que vão ajudar a gente nessa evolução do SaaS. E aqui, só para dar contorno para vocês do que é o BeOnline SaaS, e aqui eu estou falando só do varejo, lembrem-se que tem BeOnline dentro de KingHost, tem SaaS dentro de Vind e etc. Então, aqui é só uma parte do que é o BeOnline SaaS. Quando a gente fala de BeOnline, a gente está falando de hospedagem, WordPress, domínio, cloud, revendas e servidores dedicados. Quando a gente fala de SaaS, a gente está falando de e-mail, SMTP, e-mail marketing, criador de sites, PABX, o Delivery Direto, Ethos e a Cplug. E é isso, gente. Muito obrigado e fico à disposição aí de todos vocês para a gente conversar, seja agora ou mais tarde, né? No período de dúvidas aí. Ok, obrigada, Igor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Acho que ninguém mandou. Eu vou apresentar agora o nosso próximo palestrante. Na verdade, são dois, mas eu não sei se o Luiz vai conseguir entrar, vai conseguir participar. Então, o Luiz, ele é o nosso gerente aqui de marketing e de canais da LocalWeb. Ele faz parte da LocalWeb aí desde 2001. E o Arthur, que faz parte da LocalWeb desde 2015, entrou como trainee e hoje é nosso head da LocalWeb Pro. Arthur, tá por aí? Opa, vamos lá. Bom, vou compartilhar aqui. Pessoal, quando vocês estiverem vendo, me dá um ok, fazendo um favor. Estamos vendo. Estamos. Legal. Bom, eu acho que vou contextualizar um pouquinho mais, né? A LocalWeb Pro, ela, sem ter esse nome, LocalWeb Pro, mas ela já acompanha a LocalWeb desde o seu lançamento, mas não tinha essa distinção de quais eram os clientes que seriam tratados ou teriam uma experiência diferente dentro da empresa. Mas lá no comecinho, ainda com o Gilberto, já começaram a perceber que o mundo de desenvolvedores, eles precisavam de uma atenção melhor, eles precisavam de uma atenção maior quando a gente está falando para esse mercado. Então, motivos, tem mais conhecimento técnico, a chance de trazer mais receitas para dentro da empresa é muito maior. Os produtos da LocalWeb não são, principalmente lá no começo, não eram tão simples para você mexer, não é fácil você configurar uma hospedagem, você subir um site. Então, viu que às vezes poderiam utilizar como intermediadores de negócio realmente desenvolvedores, que a partir dele você conseguiria ter muito mais negócio gerando dentro da empresa. E aí, lá atrás, começaram a criar várias áreas, já teve uma área que chamava VIP, já teve uma área que chamava atendimento ao parceiro, aí teve outra área, atendimento exclusivo ao parceiro, que até hoje funciona, que a gente chama de AIP. Então, e aí com o decorrer do tempo foi percebendo, está fazendo 10% do faturamento da empresa, está sendo a partir desse nicho, vamos olhar um pouco melhor. Aí você fala, pô, mas 10%, Arthur, isso daí é pouco, mas a gente está falando 10% sendo apenas 5% de logins trazendo 10%, então é quase o dobro de quantidade para aquele valor. Então começa a ser estratégico, porque se você for pensar, você coloca 15% de logins ali, você pode ter 30% de faturamento dentro da empresa. Então, essa que começou a pensar e começaram a querer criar algo a mais dentro da LocalWeb. Bom, então, resumindo um pouquinho mais o que seria a LocalWeb Pro. Então, hoje, ela é a evolução desse mundo de desenvolvedores, então, que eles falavam que eram importantes e hoje está cada vez mais forte. E ela é bem focada no atendimento e na experiência dos desenvolvedores e agências digitais, tá? Mas por que atendimento e experiência? Hoje a LocalWeb Pro ela não tem um produto diferente. Então, todos os números que vocês acompanharam agora com o Igor, que vocês viram, tanto de crescimento, tanto de novos produtos, de novas receitas,
A Localweb Pro, ela participa junto ali para conseguir trazer esses resultados. Toda a estrutura, todo o funcionamento é junto com o da Localweb. Então, a gente é uma área, vamos falar assim, dentro da Localweb, que a gente preza muito pela experiência desse nicho, e não necessariamente a gente tem um produto diferente para eles, a gente tem uma situação diferente para esse nicho. Não, a gente é uma área de atendimento e de experiência, tá? Bom, e com isso, a gente começou a traçar várias estratégias, principalmente em 2017, quando eu entrei, que era de como que a gente conseguiria realmente aumentar o nosso valor junto com a Localweb, a gente conseguia entender mais quem era esse público. E aí foi quando a gente teve o nosso primeiro boom, quando a gente começou a entender que dentro do Localweb a gente não tinha uma participação tão pequena quanto era acreditada. Claro, a gente precisou de muito auxílio ali junto com a equipe de BI para a gente conseguir montar vários, vamos falar assim, robozinhos ali dentro para a gente identificar o perfil de consumo de muitos clientes, a gente conseguir identificar o perfil desses clientes e aí sim a gente começar a ter uma fatura bem maior dentro desse bolo que era dentro do faturamento da Localweb. Vocês terem uma ideia, em 2017 a gente falava em 9% do faturamento da Localweb Varejo. Hoje a gente está atingindo 28% desse faturamento. Muito disso é sim a gente entendendo melhor o nosso cliente, a gente dando uma experiência melhor para o nosso cliente, mas também é dentro do nosso posicionamento e a gente conseguindo trazer novos clientes para dentro da unidade. Bom, voltando hoje em dia, como a gente está funcionando, em 2018, a gente fez o lançamento da Localweb Pro, que aí para o mercado, que aí mostrando que nós somos uma empresa do grupo que cuida dos desenvolvedores das agências digitais que vocês podem vir. E aí sempre tem esse questionamento quando a gente está discutindo isso. Mas, Arthur, por que a gente se posiciona no mercado como uma unidade, mas dentro a gente é uma área de relacionamento? Quando a gente está falando desse início de agências, desse pessoal que eles conhecem bastante de tecnologia, eles gostam de ser tratados de uma maneira única. Quem aqui não gosta, né? Não apenas eles. Mas a gente olhando especificamente para eles, a gente começou a perceber que se a gente falasse que tivesse uma unidade, se a gente tivesse reportando para eles de que a gente é completamente exclusivo, seria muito mais fácil essa aceitação, tá? Mas lembrando, a gente não faz nenhum engano com isso. A gente sempre deixa muito claro, a gente tem os processos, a gente tem os produtos da Localweb, a diferença é que a gente tem essa experiência. Isso acaba chamando mais atenção para o mercado, então por isso, estrategicamente, foi decidido a gente vir com uma marca Localweb Pro, ao invés da gente vir com uma marca Localweb, experiência para agências e desenvolvedores, por exemplo, tá? E a gente começou a evoluir bastante situações aqui dentro, como em 2018 a gente fez até mesmo o nosso lançamento. A gente tem o nosso programa de parcerias, que hoje tudo é em cima dele, vamos falar. A gente começa a quebrar os nossos clientes hoje. A gente está falando de desenvolvedores, a gente está falando de mais ou menos 20 mil logins, tá? Dentro da Localweb Pro, onde esses 20 mil logins, eles estão fazendo parte de 28% do faturamento da Localweb. Então, isso é muito alto, visto que a gente tem mais de 200 mil logins, 250 mil logins dentro da Localweb, e a gente fazendo esses 30% apenas com 20, tá? Então, a gente quebrou eles em vários estágios, exclusivamente por causa de faturamento, mas o motivo principal que a gente fez isso é porque a gente não consegue dar um atendimento muito próximo para todos. Seria perfeito se a gente conseguisse dar um atendimento próximo para esses 20 mil, mas o nosso custo de operação seria muito alto. Então, a gente criou alguns níveis, que é o básico, o intermediário e o avançado, onde no intermediário e no avançado a gente passa a ter um relacionamento mais próximo com esse nosso parceiro, oferecendo para ele, assim, um atendimento exclusivo, vamos falar dessa maneira. Como é que funciona esse atendimento exclusivo? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de bancos. Então, um banco normalmente sempre tem aquela divisão de Uniclass e Personalité, por exemplo. E qual que é a diferença principal? É que um gerente de conta de uma Uniclass, ele vai lá e atende 2.000, 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Enquanto de um Personalité, ele tem uma carteira muito menor, fazendo com que ele consiga ter mais atendimentos frequentes, consiga ligar, consiga criar ali algumas atividades a serem realizadas no decorrer do ano e ter esse acompanhamento mais próximo. Então, essa que seria basicamente uma das maiores diferenças que a gente tem entre os níveis de parceria. Bom, Arthur, desculpa meu atraso, cheguei aqui isso, também, Luiz. tudo bem?
Vocês estão em boas mãos aí. O Arthur fala de Pro melhor do que qualquer um nessa empresa. Obrigado, Luiz. Bom, como trazendo um pouquinho de como que aconteceu dentro da história, em 2018 a gente fez o lançamento e junto em 2018 a gente começou também a fazer alguns estudos com a base para a gente entender quem era esse nosso parceiro que poderia trazer mais resultados, como que a gente conseguiria travar ele e a gente somente buscar ele. E aí a gente fez várias análises e a gente começou a perceber o quê? Que o nosso parceiro, ou seja, o cliente da Local Web Pro, que a gente chama carinhosamente de devinhos e devinhas, tá? Por quê? Porque são desenvolvedores que eles possuem um conhecimento técnico, mas que querem empreender. Então, são desenvolvedores ou desenvolvedoras empreendedores, tá? E aí, assim, a gente começou a focar mais nesse nicho e junto com ele, a gente começou a entender uma outra persona, a gente começou a entender um outro público, que são as agências digitais. Que a gente começou a ver que aquele desenvolvedor tela preta, que gosta de participar muito de comunidades, ele é muito importante para a nossa marca, ele é muito importante para o branding da marca Local Web, mas não é ele que vai trazer negócio para dentro da Local Web, não é ele que vai trazer novos clientes para dentro da Local Web. Então, a gente tirou um pouco o pé de se relacionar muito com eles. Quando eu falo a gente, eu falo Local Web Pro, Local Web não deixou. A gente tirou um pouco o pé e a gente começou a se relacionar mais realmente com esses devinhos, devinhas e agências digitais. Então, essa foi a nossa maior virada de jogo, onde de 2017 passando por 2018 para 2019, a gente saiu daqueles 9% de participação dentro do faturamento e a gente pulou para 17%, isso em coisa aí, vamos colocar de 1 ano em alguns meses. Quando a gente está falando até mesmo do atendimento, a gente não fala apenas de uma equipe da Local Web, tá? Quando a gente fala de atendimento exclusivo, em todas as ilhas de atendimento, nós temos ali uma equipe específica que consegue nos auxiliar no dia a dia. Então, a gente está falando dentro do suporte, dentro de cobrança, dentro de customer care. A gente sempre tem as nossas pontes para a gente conseguir realizar algumas atividades mais rápido e a gente melhorar ali a experiência do cliente, tá? Quando a gente está falando até mesmo de processos, uma coisa que a gente aprendeu muito durante esse tempo para ter essa experiência diferente é que a gente precisa ser mais ágil. Então, dentro de todas as filas de atendimento da Local Web hoje, a Local Web Pro ela tem prioridades para ter o atendimento, porque dessa maneira a gente consegue dar essa sensação melhor para o nosso cliente de que a gente está cuidando dele mais rápido, tá? Então, esse é um dos maiores gatilhos que a gente teve na época para a gente conseguir melhorar, sim, o sentimento que ele tem junto com a empresa. Esse ponto é extremamente importante, gente. Desculpa eu ter entrado no meio, para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou do marketing e do Local Web Pro também. Mas por que esse ponto é extremamente importante? Porque a gente percebeu que esse parceiro, ele quer se sentir especial. E como que é se sentir especial? Ele quer ser acolhido. E não adianta ser acolhido só pela equipe do Arthur, só pelo gerente de relacionamento. Ele tem que ser acolhido por todo o time, porque esse cara ele é quase que um vendedor da Local Web, que não é remunerado, não é funcionário da Local Web, mas ele leva a camisa da Local Web para todos os clientes que ele visita, enfim, ele é o nosso parceiro de verdade. Então, a gente tem que tratar ele como tal aqui dentro, e isso tem que acontecer em todos os níveis, em todos os pontos de contato. Então, foi estruturar uma equipe de atendimento dentro do Pro, obviamente, mas fazer com que os outros pontos de contato ele também se sentisse tão acolhido quanto quando ele está falando com os profissionais do Pro. Perfeito, Luiz. Bom, quando a gente começa a falar um pouquinho de quem é esse público, né? A gente fez aí desde 2018, fazendo bastante pesquisas, entendendo bastante o mercado. A gente começou a perceber algumas situações, assim como eu disse anteriormente, a gente parou de focar em um desenvolvedor tela preta, né? Como a gente chama carinhosamente o devão. A gente parou de focar um pouco neles e a gente começou a ir mais para esses desenvolvedores que são empreendedores e agências digitais. E o motivo principal é que a gente começou a perceber quem que poderia contratar. Então, o conhecimento deles fez com que a gente virasse o canhão para outro lado e isso trouxe muitos resultados para nós. Então, eu falaria que esse é um dos pontos principais que a gente tem aqui. Outros aspectos legais que a gente traz quando a gente está falando do conhecimento deles é que
A gente, no ano de 2019 e 2020, a gente começou a tentar colocar o onboarding dentro da estrutura da Local Web Pro, tá? Mas esse onboarding ia ser focado apenas em apresentar o ecossistema da Local Web e apresentar os planos de parcerias. A gente não estava fazendo um onboarding para o produto em específico. O que a gente percebeu com isso, tá? É legal para a gente fazer um relacionamento, o cliente ele se sente mais próximo, mas consequentemente não significa que vai aumentar um resultado. Então, dentro de todos os gráficos, dentro de tudo que a gente analisou, a gente poderia ter um esforço gigantesco para deixar ele contente porque ele está tendo atendimento, mas isso não significaria que ele teria realmente um aumento de um resultado a partir desse onboarding. E aí a gente começou a perceber também que um onboarding focado, às vezes, em um produto específico, poderia sim trazer muito mais resultado do que necessariamente a gente falando sobre um plano de parcerias dentro da Local Web. Então, essas são algumas alterações que a gente vem fazendo dentro da nossa estrutura para ver se a gente consegue ali diminuir até mesmo o nosso churn prematuro. Bom, falando um pouquinho mais de como que a gente se relaciona com o nosso público e como que a gente tem esse conhecimento com ele. A gente tem mapeado todas as nossas regras e todos os nossos contornos ali junto com o cliente. Então, a jornada dele como um todo, a gente consegue fazer um acompanhamento aqui no Pro, desde o momento que ele entrou, que teve a aprovação do sistema, quais são os e-mails que a gente vai enviando, o quanto de e-mails que a gente envia, que isso é muito importante. Hoje, querendo ou não, a gente tem um controle total de todos os e-mails que são enviados, comerciais, tá? Não de produtos. De produtos, as mesmas regras dentro do varejo. Então, a gente já tem esse controle para a gente evitar que o cliente ele seja impactado muitas vezes, e aí a ideia é cada vez mais a gente ir aperfeiçoando todos esses contatos que nós temos com nossos clientes para a gente aí manter a jornada dele cada vez mais tranquila e mais aceita junto com a Local Web. Bom, esse teste aqui ele foi legal, que a gente fez ele, como vocês podem ver, final de 2018 até agosto de 2019, né, meio final de 2019. E a ideia aqui foi, a gente selecionou 50 clientes e fez um relacionamento muito próximo com eles, tá? Para a gente entender se isso poderia ter resultados junto para a organização. E a gente viu que ele começa a ter um sentimento muito melhor quando a gente tem essa aproximação junto com o cliente. Então, a gente está falando de uma média antes, a gente partindo ali de 6,8 mais ou menos, para a gente conseguir uma média de quase 9 do próximo ano de aceitação, que ele até indicaria para outros clientes da Local Web Pro. Com isso, a gente começou a aumentar o nosso corpo dentro da Local Web Pro, tá? Então, a gente tinha 4 vendedores em 2017 e hoje a gente tem uma equipe comercial com 8 pessoas, exatamente por causa dessa aproximação que a gente consegue melhorar muito os nossos números, tá? Eu tô falando muito número aqui de cabeça, pessoal, porque eu deixei nos últimos slides, que senão a gente ia ficar praticamente só fazendo análise. Então, por isso que eu tô deixando mais para o final para mostrar algumas coisinhas mais concretas, tá? Bom, quando a gente está falando de consumo dentro também da Local Web Pro, hoje a gente tem 3 modelos principais de tipo e como que o cliente pode consumir os nossos serviços. Onde o primeiro, que é quando a gente está falando controle de infra, é quando o cliente ele contrata, por exemplo, um cloud, e aí ele vai lá e quebra o cloud para vários outros clientes e coloca tudo debaixo do braço. Então ele divide ali e aí ele toma toda a situação, toma conta de todo o serviço. Quem utiliza revenda, por exemplo, já utiliza dessa maneira, mas outros produtos também acabam dando essa liberdade para o cliente. O controle indica, né, vamos chamar dessa maneira, é quando ele não tem a necessidade de ter isso para ele. Então, ele simplesmente fala para o cliente final, ó, contrata uma hospedagem junto com a Local Web que eu vou lá e subo o site para você. Tem muitos que também gostam de trabalhar desse jeito. E tem uma leva pequena, que é aqueles que a gente fala que são os nossos principais, porque eles sim trazem um faturamento bem alto para dentro da Local Web Pro, que são os clientes que trabalham dentro desses 2 modelos. Então, dependendo de um projeto, ele indica para um cliente final contratar, dependendo de outro, ele vai lá e coloca tudo dentro da sua própria infra. Se a gente conseguisse replicar mais desse tipo de modelo, porque a porcentagem dele é muito alta, a gente está falando de 4,5% para 17% do MRR, enquanto nos demais é bem parecido. Eu tinha mutado o microfone no fone sem querer. Tranquilo, Alisson. Bom, quando a gente está falando até mesmo do nosso posicionamento no mercado,
tá? A gente já vem defendendo desde 2018 de que está tendo cada vez mais guerrilhas de preço, que isso é normal quando a gente está olhando para o mercado. Mas não é uma guerrilha que a gente considera ela tão saudável. Então a gente vê, por exemplo, em momentos que em 2020, que a Hostinger estava vendendo ali uma hospedagem por R$ 2,29 por mês. Então a gente começou a entender que isso às vezes pode não ser tão benéfico, principalmente quando a gente está falando dos parceiros, e a gente sempre traz a nossa principal, vamos falar assim, estratégia para dentro dessa questão de experiência para dentro junto com a local web, tá? Então, a gente já pensou em comissionamentos, a gente já pensou em várias estratégias diferentes, ainda tem discussões sobre isso, mas mesmo assim a gente ainda está com o pé no chão de falar, a nossa estratégia ela ainda funciona. Poderia ser melhor? Sim. A gente poderia ter outras mãos ali trabalhando para a gente conseguir aumentar bastante nosso faturamento. Mas a gente consegue ter alguns números bem expressivos que faz com que a gente fique tranquilo quando a gente está falando sobre esse mundo desenvolvedor. Pô, Arthur, como assim? Hoje, quando a gente perde, muitas vezes, quando a gente perde algum desenvolvedor, a gente está falando ali, vamos colocar pelo menos 10% dos clientes que estão saindo, eles retornam para a gente falando que, ó, a gente foi, trabalhou desses que tem um relacionamento mais próximo. A gente foi lá, eles não deram atenção para a gente quer voltar. E aí a gente vai lá e coloca eles de novo dentro da estrutura, a gente conversa com eles, mostra para eles. Então a gente tem um nível ali de volta para dentro de casa que é muito boa, exatamente por causa dessa experiência que a gente acaba trazendo para o cliente, tá? Acho que um ponto importante é que é a experiência, o bom atendimento e o produto funcionando para o cliente, para esse perfil de cliente, né, do Local Web Pro, é muito mais importante do que preço baixo e até que comissionamento, tá? Porque se a gente entrega um atendimento adequado na hora que ele precisa, se a gente entrega um produto que funciona, ele vai ter muito mais tempo para ele vender projetos que vão render muito mais dinheiro para ele, enfim. Ele não quer ter dor de cabeça com a local web. Acho que a principal mensagem é essa, né, Arthur? Sim, até mesmo dentro quando eu vou mostrar o cohort, uma das explicações é exatamente essa também, Luiz, que é a questão de não querer ter essa dor de cabeça acaba facilitando os clientes finais permanecerem se por acaso eles saírem. Mas eu já entro nesse ponto também. Bom, e aí a gente sempre tem essa briga, a gente sempre tem essas conversas, essas discussões. A gente foca, coloca 100% do nosso esforço, experiência e relacionamento, a gente coloca 50% de experiência e os outros 50% a gente vai para uma guerrilha, a gente vai para um comissionamento, ou está na hora da gente mudar uma estratégia. Até agora a gente não conseguiu realmente comprovar se a gente tem que mudar a estratégia que a gente está, porque os resultados estão aparecendo, eles aparecem de uma maneira muito mais palpável do que a gente sair dando descontos agressivos e a gente entregando muito dinheiro e muito valor para esses parceiros que nós temos hoje, tá? Bom, um pouco dos resultados, como eu estava falando, esse daqui é o gráfico que é um dos gráficos que eu mais gosto, que eu mais acompanho eles também, tá? Eu estou trazendo aqui 2017, 18, 19, 20 e 21. E aí, qual a diferença entre um e outro? Do lado esquerdo, eu estou trazendo o cohort, tá? O que seria o cohort? Então, vamos supor, o cliente ele entrou em janeiro, o cohort dele é contado a partir do momento que ele entrou em janeiro. Então, tem uma leva de clientes que entraram lá em janeiro de 2020. Vamos colocar de 2017 para ser essa primeira linha aqui, tá? Então, em janeiro de 2017, teve uma leva de clientes que entraram e uma leva de serviços que foram contratados. No decorrer do tempo, ou seja, depois no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, eles podem ser que estão cancelando esses serviços. Então, conforme os serviços que foram contratados em janeiro vão sendo cancelados no decorrer dos meses, isso faz com que vá diminuindo esse valor. Então, os números eles estão pequenos, mas por exemplo, em janeiro de 2017, foi 5.300 serviços vendidos. Então, e no final desse mesmo ano, ou seja, em dezembro, 12 meses depois, tá? Em dezembro de 2017, dos 5.000 tinha 3.229. Conforme vai ficando mais claro, até chegar no cinza, significa que está perdendo ali a quantidade de serviços contratados daquela leva que entrou naquele mês em específico. Por que eu quero mostrar isso daqui? Lembra que no começo, quando a gente estava falando sobre a marca Local Web Pro, então até mesmo a área de relacionamento e experiência, isso que traz um resultado para a gente. A gente não é muito bom em trazer novos desenvolvedores para dentro do Local Web. Isso aqui, a área Local Web não é, mas a gente consegue reter muito bem os serviços que eles têm contratados. A gente está falando ali, só que nesse gráfico a gente consegue ver praticamente 2 anos fechados, sem muita alteração da quantidade de serviços que tinham sido contratados logo no seu primeiro mês.
Tem churn? Claro que tem. Tem cancelamento? Claro que tem. Mas a gente consegue sobrepor essas necessidades por causa de clientes que estão contratando no decorrer desses anos dessa mesma maneira, tá? Bom, quando a gente está olhando para Booking, aqui a gente tem um crescimento também acelerado. Coloquei 2019, porque eles não ficaram muito grandes, colocar desde 2017, mas a gente vem crescendo ali no nosso Booking também, mês a mês. Agora vai começar alguns picos de sazonalidade normais que a gente já esperava, principalmente quando a gente está falando de junho e julho, mas a gente vem crescendo bastante no decorrer desse ano. O motivo desse crescimento acelerado que a gente está tendo desse ano foi por causa que a gente aumentou a equipe comercial, então isso faz com que a gente consiga ter resultados melhores, mesmo olhando para o Pro como um todo. Então, a gente tem aí, esse ano aí, estou bem contente com tudo que a gente está trazendo e com todo o resultado que a gente está auxiliando ali a Local Web a bater nesse ano. Bom, para mostrar um pouquinho do relacionamento próximo, como que funciona e o que a gente tem aqui, nessa imagem aqui do lado direito, como vocês podem ver, um cliente estava nas redes sociais e estava falando mal da Local Web. Logo em seguida, um parceiro foi lá e já mandou uma mensagem falando que não era isso, dessa maneira que estava acontecendo, e que se quisesse ele conseguiria auxiliar ela e solucionar essa questão. Então, pô, ele foi muito esperto, ele acabou fazendo, vamos falar, uma prospecção, uma geração de lead para ele ali no momento, dentro de uma reclamação que foi feita por essa cliente, e assim, querendo ou não, defendendo também um pouco mais a marca da Local Web. Então, ele acaba sendo, como o Luiz fala bastante, ele acaba influenciando muito a base dele, os clientes dele e o meio que ele está, por causa da Local Web Pro estar por trás ali desse cliente que é o Wagner Rodrigues. Esses aqui são outros exemplos que a gente está falando junto com que a gente teve em 2019, em uma das palestras que estava acontecendo no Locatur. E aí um cliente foi lá e falou que eu mostro isso daqui com toda certeza, eu acho muito bom de mostrar isso, que ele foi lá e fez uma pergunta para o pessoal que estava ministrando, que, pô, além da Local Web Pro, no que a Local Web está trabalhando com a experiência do cliente, então isso para a gente foi um ponto muito positivo, significa que a gente está conseguindo aparecer com o nosso intuito principal, e aí eu sempre acabo trazendo esses exemplos para mostrar um pouquinho de o efeito que faz todo esse nosso relacionamento com o cliente. Bom, hoje a gente está tendo esforços muito grandes para profissionais de internet, que logo, logo todos vão receber alguns comunicados e vão entender um pouquinho mais sobre esse marketplace da Local Web. Mas, resumindo, ele é um marketplace onde a ideia principal é a gente unir o cliente final, uma padaria, por exemplo, com o desenvolvedor e uma agência digital. Então, eles entram lá, começam a discutir, passam um briefing, fecham um projeto, e aí a gente faz essa ponte. Inicialmente, a gente está deixando apenas para os parceiros da Local Web Pro conseguirem utilizar os profissionais de internet, mas a ideia é a gente conseguir ampliar isso para todas as áreas de parcerias de todas as empresas do grupo, tá? E juntando isso, quando a gente está falando de áreas de parcerias do grupo ou outras empresas, a gente traz também um aumento de portfólio. Mas o que seria isso, tá? A gente começou a perceber que a gente ficou um pouco travado quando a gente está falando de aumento de faturamento junto com o cliente. E uma das estratégias que a gente teve, que a gente conseguiu brilhar um pouco o olho desse nosso cliente final, é a gente falar para ele que ele pode aumentar o portfólio dele, ou seja, aumentar a linha de faturamento dele, ele começar a ter novas receitas dentro da empresa, a partir de todo o serviço da Local Web. Então, eu vou dar um exemplo básico para vocês, assim como quando começou a pandemia, a gente está falando ali 2020, março de 2020, quando a gente começou a perceber alguns gatilhos com alguns parceiros que estavam ligando e falando, não estou conseguindo, não vou conseguir me sustentar, vou precisar de um desconto. A gente conversava com eles e ao mesmo tempo já colocava um discurso com ele. Você não acha que às vezes pode ser uma hora ideal para você aumentar o seu portfólio? O cliente ele fazia apenas sites institucionais, a gente começou a colocar na cabeça dele para ele começar a oferecer e-commerce. E aí a gente ia lá e colocava a equipe da Tray para falar com esse parceiro nosso. Aí a gente vai lá conversando com ele, a gente via que ele tinha alguns clientes na carteira dele que era de restaurante. A gente conversava com ele, falava para ele aumentar ali o portfólio dele e a gente colocava direto uma delivery direto para conversar com eles, para conseguir ofertar ali um aplicativo. E aí é nessa ideia que a gente está batendo muito esse ano. A Local Web Pro, cada vez mais, ela se comportar, ela ser uma união de todas as outras áreas de relacionamento, de todas as empresas, para a gente conseguir fazer com que o nosso parceiro
ele consiga trabalhar com todos os planos dentro da Local Web. Então, ele consiga trabalhar com todas as empresas dentro do Local Web. Pô, Arthur, você vai dar o seu relacionamento para outras áreas, você vai dar o seu relacionamento para outras empresas do grupo. Não, muito diferente disso. A gente está fazendo com que o nosso parceiro ele cresça. Independente se vai ser dentro da Local Web Pro, mas com que ele cresça. Porque é isso que vai fazer realmente a diferença para o negócio dele. Lá no final, ele pode chegar daqui a um ano e falar, não quero mais os serviços e eu vou cancelar tudo. Tudo bem, se ele vai estar dentro do grupo, que esse é o ponto principal, se ele ainda continuar trabalhando com as empresas do grupo, a gente vai estar feliz da mesma maneira, porque no final das contas a gente vai fechar tudo dentro do mesmo caixa. E está dentro do propósito da Local Web, que é fazer negócios nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Então, com todas essas novas empresas adquiridas, esse portfólio fica ainda mais rico, esse parceiro abre mais possibilidades e é isso que a gente quer. Acho que foi no tempo, hein, Arthur? Acho que até recebi uma mensagem aqui que estava acabando. Obrigada, gente. Obrigada. Passaram uns Obrigado, minutinhos, a gente vai relevar. Arthur, culpa do Arthur, ó. Só comi os 3 minutinhos que o Igor tinha comido dos meus 3 minutinhos, viu? Agora o Juliano compensa. O Juliano fala super rápido, então ele vai compensar. Show. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Milena Queiroz, também do time de Endomarketing e Cultura. Então, depois desse show aí de Local Web Pro, a gente vem falar do nosso parceiro aí de hospedagem de sites também, a KingHost, com o Juliano, que é empreendedor, fundador da KingHost, que foi sua terceira iniciativa empreendedora e que inspira e engaja aí pensando em novos formatos de liderança. Então, seja bem-vindo, Juliano. Já estamos vendo sua tela, mas ainda não te ouvimos. Desculpa, boa tarde a todos. Meu microfone estava no mudo. Então, como a Milena antecipou, a KingHost é um parceiro de hospedagem. Éramos um concorrente de hospedagem, viramos parceiros da Local Web em 2019. Eu comecei a minha trajetória profissional praticamente aí, desde 98 até hoje em hosting. Então, comecei com a Web Brasil, que era uma pequena revendedora de hospedagem em 98, 99 ali. A gente começou, na época eu trabalhava num provedor de acesso, e aí eu tinha um site de scripts para Mirk, que, para quem não sabe, Mirk era tipo um comunicador, assim, uma espécie de WhatsApp, só que só funcionava no computador e tinha salas, tipo Rocket Chat também, assim. Era parecido com Rocket Chat, inclusive. E era bem conhecido porque as pessoas se encontravam do mundo todo, conversavam sobre assuntos distintos. E eu tinha um site que explicava como fazer scripts de automação para fazer figurinhas, coisas diferentes, frases automatizadas, enfim. E aí um cara me chamou, o Cauê, vamos montar um negócio de hospedagem. Eu tinha um certo interesse, eu comecei a me interessar e a gente fundou a Web Brasil. Naquela época a internet estava recém começando no Brasil, na verdade tinha começado em 95, 96 ali. Então não existia muito ceticismo em relação a esse negócio de internet aí, pelo menos na minha família. E aí, por influência familiar, eu larguei fora, saí em 99, fui estudar. E aí em 2000, esse negócio ainda vai dar certo de novo, é o que eu sei fazer, eu vou voltar. Daí eu construí a Hostnet de novo junto com o Cauê. A Hostnet, ela cresceu ela existe até hoje, mas ela cresceu, a gente aumentou o número de sócios, começou a dar um monte de bolo, tivemos alguns problemas em comunicação. Cada um seguiu um sócio maior, um sócio do Rio de Janeiro, na época, ele conseguiu um grupo que investir na empresa junto com ele, então ele comprou a parte de todo mundo, ficou só ele com a empresa e cada um criou uma empresa. Eu na época criei a Host Sul, já sob a razão social da CyberWeb, que é a nossa razão social até hoje. Um outro sócio nosso, o Nixon, criou a MetaWeb e o outro sócio, o Leandro, criou a eDomínios. Então, da Hostnet surgiram 4 concorrentes do dia para a noite, 3 concorrentes novos. A Host Sul, ela foi minha primeira iniciativa sozinho, sem sócios, assim.
Ela foi até 2006, mais ou menos, quando eu vendi a carteira para Ponto Condomínio, que é um data center que existia em São Paulo antes da Log. A Ponto Condomínio, ela tinha uma gestão um pouco austera, né? Eles adoravam gastar com coisas, com extravagâncias, e era uma empresa investida, pegou aquela parte da bolha da internet e tal, o dinheiro está sobrando para todo mundo. Compraram um monte de empresa, pagaram algumas, e eu fui uma das últimas e eu não recebi tudo. Então, a gente teve uma questão ali de, putz, vendi meus clientes, fiquei sem grana, o que eu posso fazer? Vou fazer de novo. Então, aí comecei a King Host em 2006 e foi existe até hoje, né? Estamos aí. Então, o meu foco sempre foi empreender raiz, construir desde o zero e, no fundo, com o passar dos anos, eu fui me aprimorando, então passou a ser mais formar pessoas para que elas continuem o legado. E tanto a King Host quanto a Hostnet, elas tinham um perfil mais dev, né? Então, a gente queria atingir o usuário, não o usuário leigo, mas o usuário mais raiz, assim, o tela preta, que nem foi falado hoje. Então, o site da Hostnet bem tosco, bem quadradão na época. Esse print aí o site era de 90, esse site já é de 2000. Foi um dos primeiros sites da Hostnet, eu que fiz. Então, era uma coisa bem técnica, as imagens não tem aqui porque o site de busca aí não conseguiu o cache das imagens, mas era uma coisa bem simples e direto ao assunto. E assim, da mesma maneira, o site da King Host é um pouco mais bonitinho, 2006, mas focando sempre em aspectos técnicos, né? PHP, MySQL, espaço, disco, preço, e clique aqui, já assine, sai comprando. Eu tinha feito uma iniciativa de um teste de importação de MP3 players na China, na época, e eu lembro que alguns eu vendi no Mercado Livre, outros acabaram ficando, e aí ficou entalado lá um estoque de MP3 players. Quer saber? O cara que assinar por anual na King Host vai ganhar MP3 player. Então, foi uma das maneiras de indiretamente vender os bichinhos que tinham ficado em estoque ali, porque o preço já tinha subido no mercado. Eu tinha caído no mercado nacional, já não valia mais tanto a pena vender. Mas a King Host, ela sempre focou nisso, sempre a parte técnica no início. O 0800, tanto o 0800 quanto anúncios no Google. Anúncios no Google até nessa época já era um pouquinho mais forte, mas eu lembro que na iniciativa anterior, até na Host Sua, foi um dos primeiros a anunciar no Google, né, a usar o AdWords. E na época era super barato, ninguém sabia usar, era bem difícil de entender o sistema deles. Foi um diferencial legal para crescer. Na King Host já peguei um mercado mais fechando, assim, o local web já estava bem consolidado, diferente de 97, 98 quando começou, a gente era concorrente pela Web Brasil. E 2006 já estava muito mais consolidado, já tinha outros players maiores, tinha plugin, tinha a DigiWeb. Até o UOL acabou comprando a DigiWeb depois, ajudou um pouco. As aquisições que o UOL fez, no final, acabaram ajudando bastante a gente, porque pela condução de aquisições, a gente via que eles não tinham um expertise muito bom e sobrava cliente pra caramba no mercado. Mas, então, a gente teve várias bengalas que ajudaram a King Host a crescer e se diferenciar no mercado. Uma delas foi o 0800, eu considerava a verba de marketing o 0800, porque poucas empresas tinham e menos ainda 24 horas. Então, acabou sendo um diferencial bem legal, e o preço. Então, a gente começou com um produto bom, com preço super baixo, e com o tempo a gente foi subindo o preço, de forma que no início não pagava a conta, e no final a gente fez aumento de GPM, eu inventava algumas desculpas para aumentar o preço, desculpas legais, né? Todas dentro da lei, que os clientes aceitavam sempre numa boa, porque eles entendiam que o produto ele valia mais do que eles pagavam. Acho que sempre foi a base, né? O cliente sabia que estava pagando barato por um produto bom, então ele aceitava com mais facilidade esses aumentos que a gente acabou fazendo, de modo que o cara que começou pagando R$ 7,90 lá em 2006, em 2015, acho que foi o último momento que a gente fez, ele chegou a pagar R$19, R$22, se não me engano. Então, teve uma certa inflação no meio que boa parte a gente acabou absorvendo por não ter corrigido o IGPM durante a história.
E a KingHost a gente tem uma história aí junto com a Local Web, que a gente começou a aproximação de conversa, assim, quem é esses caras da Local Web e tal. Teve um ano, acho que foi até logo em seguida que a Local Web recebeu o primeiro investimento, que tinha vários problemas nos e-mails da Local Web, o pessoal reclamava pra caramba, e aí teve uma iniciativa de um pessoal aqui do Sul, que era nós, a Teospeda, e mais o Vicente da Net Revenda de São Paulo, de montar uma associação de host. Acho que a gente começou a conversar mais. A gente viu que a Local Web não era um bicho estranho, mas, tipo assim, a maioria das empresas de host na época enxergava a Local Web como o bicho papão no mercado. E a partir daí foi super legal, porque o mercado começou a ver, não, tem pessoas de verdade, tem pessoas que são parceiros que dá para trabalhar, que são sérios, são engajados. Então foi super positivo essa iniciativa. E a partir daí eu também comecei a conversar mais, tanto com o Luiz quanto com o Cirne. Então eventualmente a gente trocava informações que não eram nada sigilosas, mas trocava informação de mercado. Tipo, como é que está em tal produto? Funciona, não funciona? E com isso a gente foi criando um relacionamento que ajudou bastante a gente fechar o negócio em 2019, quando o Cine assumiu de CEO na Local Web. Aliás, o Cine assumiu em 2018, a gente começou a falar em 18 e fechou em 19, se não me engano. E um dos fatores que contribuiu bastante foi o fato de a KingHost ser uma das poucas empresas no mercado brasileiro de hosting, junto com o Local Web e HostGator, a ter sempre um crescimento, a ter sempre crescendo básico, baixo churn, e tudo isso por conta da cultura que a gente criou e também pela cultura que a gente criou de focar no cliente, de ter sempre um produto de qualidade. E um dos pontos que chamou atenção até quando a gente estava conversando, trocando ideia, é que a nossa missão é muito parecida com a do Local Web. Então, o nosso objetivo é simplificar o uso da tecnologia para cultivar parcerias incríveis, ou seja, é tornar simples para o cliente botar um site no ar, um projeto no ar e ser parceiro desse cliente. Então, um dos nossos valores, inclusive, é a empatia. Quando o site está fora do cliente está fora do ar, é entender, se colocar no lugar dele para não dar uma resposta simplesmente, vai voltar, te vira, né? Ter um carinho especial um pouco mais próximo do cliente e com isso ganhar a confiança dele. Dentro do portfólio da KingHost atual, a gente foi mudando muito ao longo dos anos, né? São 15 anos praticamente já. A gente fez 15 anos agora em 6 de maio. Então a gente dividiu em 4 verticais, né? Então criar uma presença online, então começa com trazer o cliente para dentro da internet, do servidor, no caso, com venda de domínios, e-mail Pro, que é um e-mail com um webmail mais sofisticado, criador de website, a própria hospedagem propriamente dita. A partir daí, quando o cliente começa a gerar tráfego e melhorar, crescer o projeto dele, então ele começa a ter as opções de um plano mais especializado em WordPress, que é uma plataforma mais específica para sites de WordPress e blog, o e-mail Exchange, que usa o Exchange da Microsoft, então com mais ferramentas, o Cloud, então quando a gente consegue dedicar memória e CPU para o site que precisa sair um pouco da plataforma compartilhada, e o VPS, que entrou em parceria com a Local Web agora no ano passado, para clientes que têm uma outra necessidade, que não é o cloud da KingHost sempre foi gerenciado, né? A gente nunca deu para o cliente a possibilidade, aliás, uma vez a gente até deu, uma época a gente vendia servidores dedicados, então nessa época até tinha algumas máquinas sem gerência. Mas, de modo geral, a gente sempre procurou vender um serviço agregado, então é a hospedagem com gerenciamento. E o VPS ele vem para ser uma hospedagem sem gerenciamento, não necessariamente hospedagem, mas o servidor. É um produto que vende super bem na Local Web, vende super bem na KingHost também. Foi uma das sinergias que a gente conseguiu construir, que fechou muito bem. Monetizar serviços digitais, então a gente tem um plano de revenda muito forte, muito atrativo. Desde sempre a revenda serviu para ampliar o nosso parque onde assim, ajudar a pagar a conta, né? Ajudar a pagar link, ajudar a pagar servidor. Então, no começo ela não era uma coisa assim lá muito legal, porque os revendedores botavam aí 100 clientes, pagavam R$90 e a gente ficava com o dinheiro na mesa, mas
eles usavam o nosso excesso de link, excesso de máquina, excesso de CPU, excesso de memória, e com o tempo acabou virando uma parceria mesmo. Tanto é que a gente criou um serviço chamado Unipago, que poderia ter sido uma Vindi, mas por nós, termos deixado ele muito mais focado em cobrar recorrência dos clientes das revendas. Então, era uma Vindi focada em cobrança de clientes de hospedagem, só em revendas de hospedagem, né? A revenda tinha lá um gerenciadorzinho, podia disparava, ainda funciona, dispara a cobrança automatizada, bloqueia, desbloqueia, faz tudo o que o nosso sistema faz com os clientes, faz, nesse caso, a Unipago faz para revenda. E, na verdade, ele servia para isso, mas também para gerar caixa. E aí entra uma das maiores dificuldades de empreender, né, desde o início. Eu brinco que a gente não teve nem seed money, nem venture capital. Na verdade, até quase fechei com venture capital, mas nunca chegamos a os finalmente. Que daí chega na hora do assinar e depois da auditoria os números ficam, a proposta muda, né? Os números não mudam, a proposta que muda. Não fica tão agradável. E a Unipago serviu por muito tempo, porque assim, a KingHost cresceu com sócios bancos, né? Sempre pegando dinheiro em banco, com capital de giro, empréstimo, enfim, que é um dinheiro, por um lado, é caro, mas no exit ele funciona bem, né? Porque não é menos um sócio para dividir o dinheiro. E a Unipago servia para fazer caixa. Então, a gente usava muito o cheque especial. E no caso do Unipago, a gente conseguia usar o dinheiro dessas revendas que os clientes pagavam para eles. A gente tinha um giro de 5 a 7 dias, que era um giro curto, e ajudava a monetizar, a gente não pagar juros pelo uso do dinheiro do sistema todo. E no final, quando a gente foi normalizando a situação financeira, nosso break-even foi em 2018. Então, a gente demorou aí praticamente 13 anos para zerar a conta, para KingHost dar lucro de verdade. Então, um pouco antes de 2018, a gente já conseguia até investir o dinheiro da Unipago e conseguir um retorno em cima disso. E o sistema de afiliados também sempre serviu para trazer clientes para KingHost e remunerar as pessoas que indicavam. A gente passou por várias reformulações que no começo não era tão bom para nós, era melhor para os afiliados. Tinha afiliado que chegava a tirar 3, 4 mil reais por mês. E hoje também continuam tirando, mas um formato mais controlado do nosso lado, para que não seja simplesmente uma parceria ganha-perde, mas ganha-ganha. E promover a presença digital nessa quarta vertical, que contempla e-mail marketing e SEO certo. O SEO certo é uma ferramenta terceirizada, que ele valida o SEO dos sites, dá dicas de performance, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Tem um custo mensal super baixo. Então, esse é o nosso portfólio. Então, aqui temos o organograma. Nossa equipe é super enxuta, são 5 gerentes cuidando de toda a operação na KingHost. A gente tem hoje aproximadamente 220 profissionais trabalhando com CLT e entre CLT e estagiários. Então, tem a Lívia, cuida de marketing, produto discovery, o Douglas em operações, mudou um pouco já esse organograma. A Priscila hoje está cuidando de delivery e também atendimento. O atendimento está passando aí para o Gabriel, que era o nosso antigo supervisor de nível 2. O Ricardo cuidando do comercial e financeiro e a Fernanda de recursos humanos, treinamentos e DP. Então, vocês podem ver, são poucos gerentes, a gente tem aí, se eu não me engano, são 2 coordenadores e não tem mais que 10 supervisores. A equipe é realmente bem enxuta na parte de gestão. Como nossos principais highlights de tecnologia, então, outro dos nossos diferenciais, né, foi em 2009, a gente foi um dos primeiros empresas de hospedagem do Brasil a colocar SSD nos servidores, dava um ganho espetacular. Máquina de banco de dados, assim, sempre arranhava bastante no disco, né? Penava bastante, a gente começou a usar SSD e o negócio voava, assim, extremamente sensacional. Hoje, quase tudo é SSD, então já não é mais um ganho tão diferencial. E até no passar dos anos, né? No começo a gente começava 100 mega, 300 mega, quanto giga de tráfego, quanto de espaço, hoje em dia é tudo ilimitado. Com o tempo, esses diferenciais que a gente usou na história
foram morrendo, foram deixando de ser diferenciais, porque começou a virar normal, virou normal ter tráfego limitado, espaço ilimitado, SSD. Então, eu diria assim, se a KingHost pegasse a história da KingHost e colasse hoje, não ia funcionar. O que a gente fez nos últimos 15 anos, colocasse de 2020 para frente, teria que ser totalmente diferente. Então, foi uma combinação de estratégia e tempo presente assim para ter funcionado, né? Em 2012, a gente foi o primeiro host do Brasil a adotar IPv6. A gente foi um dos primeiros cases do NIC-BR, inclusive em IPv6, de super apoio à iniciativa. Fomos apoiados em contrapartida, porém, o IPv6 sempre foi muito geek e tal, né? Então, era mais para o público, a gente conseguia jogar esse tipo de venda, esse de marketing, mais para o público nerd, assim, para os devs. O público leigo, tanto faz, cara. Você vai ter IPv6 e IPv4, o importante é que funcione, né? Então, a gente, por muito tempo, falou muito forte com esse público mais geek, mais nerd. E nos últimos anos, vou voltar depois dos últimos anos, mas continuando, então, em 2016, a gente lançou a hospedagem WordPress e o Let's Encrypt como certificado gratuito, também foi uma revolução no mercado. Logo depois que a gente lançou o Let's Encrypt, o cPanel e o Classic também lançaram. Então, algumas coisas a gente lançou antes, assim como a gente usava vários tipos de servidor web, o Apache, o Nginx, o LightBTTB, que também depois o cPanel e o Classic acabaram lançando. Então, a gente foi pioneiro em várias questões técnicas, assim, no quesito de oferecer serviços para a comunidade. E em 2019 e 2020, a gente começou a consolidar a adoção dos métodos ágeis em todos os times, não só a tecnologia, mas em RH, em todas as unidades de negócio da KingHost. Começou em 2019, já em 2021 a gente já está abrindo para todas as áreas, e sendo uma empresa mais people-centric, mais focada em pessoas, né? Pessoas, qualquer pessoa, né? Pessoas, vamos dizer assim, tanto para dentro da KingHost quanto para fora, focando nos clientes. O que resulta disso? A gente hoje chega com 75 mil clientes, um pouco mais que isso, 285 mil domínios hospedados, 9 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar no GPTW. A gente, todos os anos, está no ranking de TI, e nos últimos 4 anos, se eu não me engano, a gente está no ranking nacional. E reclamei que a gente tem o selo RA1000, ou tinha, a gente pegou perdendo em janeiro, fevereiro, mas já está voltando. Então, a KingHost começou assim, como eu contei na história, né? A KingHost começou porque eu não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro, não tinha servidor, tinha já 8 funcionários treinados, prontos para começar o negócio. E então ela começou por dinheiro. Não foi uma ideia milagrosa, nada assim, vou fazer isso aqui. É o que eu sabia fazer, fui lá e fiz. Né? Na época até eu comentei, teve um cara que saiu já falou assim, tá, se tu vender KingHost, vai fazer o quê? Vai vender churrasquinho na esquina, né? Na época eu não pensava muito bem nas possibilidades infinitas que existem, mas eu pensei, pois é, né? O negócio é continuar no host e tal. No final deu certo. Mas chega um tempo que só por dinheiro não vale a pena. Né? Não é uma coisa que motiva, assim. Pode te motivar no começo, mas no fundo, acho que ali foi, quando a gente começou o GPTW, 9 anos atrás, foi mais ou menos o estralo. Tá, peraí, nós vamos fazer uma coisa legal, né? Dá para fazer o melhor lugar para você trabalhar aqui, não é difícil. Então, o objetivo de entrar para o GPTW foi, vamos entender o que tem numa melhores empresas para se trabalhar e vamos trazer para cá. E aí, o primeiro ano que a gente participou era para ser assim, tá bom, vamos ver o que está faltando. Então, a gente fez lá, rodou o questionário, tudo, e aí a surpresa foi que a gente foi premiado, enfim. A gente entrou para o ranking já no primeiro ano. Eu esperava daqui uns 2, 3 anos entrar, a gente entrou super cedo. E a partir daí a gente foi aprimorando, então, o foco em tanto nos tornarmos um lugar melhor ainda para se trabalhar. E quanto mais a gente sobe no ranking, mais difícil é, porque a concorrência acaba sendo muito mais apertada, com empresas que também investem pra caramba em continuar sendo lugares mais atrativos. E isso também tem a ver com a gente conseguir atrair pessoas e manter pessoas, né, bem qualificadas e com uma cultura de respeito e diversidade. Então, é interessante também, de novo, né, a gente começou a falar de diversidade e inclusão alguns anos atrás, em 2016 ou 2017, se eu não me engano. E a gente, em 2018,
A gente já entrou para o ranking das 45 melhores empresas para trabalhar, começar a carreira em 2018 e 2019. A gente entrou já no primeiro ranking GPTW de diversidade, inclusão também. Foi se não me engano, foi 18, 19, não lembro agora. E aí começou a se falar mais em diversidade, inclusão e tal, em respeito, em confiança. E quanto mais a gente vê as coisas acontecendo como tendências do mercado de trabalho, a gente vê, putz, isso aqui a gente já faz, né? Isso é super legal. Tem um time que consegue antecipar as tendências para a gente estar sempre vivo no mercado, sempre crescendo. E então, somando os 9 anos consecutivos entre melhores empresas para trabalhar no GPTW, a gente se tornou referência no mercado em matérias relacionadas a clima organizacional, em vários veículos, tanto no GPTW, mas também por conta do GPTW. Então, no final, acho que o objetivo inicial de ganhar dinheiro para ser um lugar legal para se trabalhar, que gere referências, que gere muito mais insights e um legado para que outras empresas consigam também ser referências no mercado. Tá. Então, para terminar, só queria falar rapidinho sobre os nossos personas. Então, a gente trabalha com 5 personas. Tem o franco empresário, que é o cara mais focado em registro de domínios, e-mail é o cara para que representa os nossos produtos de registro de domínios, e-mail profissional, criador de sites, hospedagem compartilhada. O Cláudio dedicado, que é o cara do Cloud. Também a gente foca nele para o e-mail exchange, hospedagem WordPress. O Thomas Freeland, que ele representa o servidor VPS, hospedagem Node.js, hospedagem WordPress na KingHost. O Oscar Host, que é o cara da revenda, de e-mail marketing e hospedagem, o cara do MPA, o cara que quer ganhar dinheiro na internet com hospedagem. A Camila Digital, que é a guria aí da agência digital, que tem do social media, que trabalha com o seu certo, e-mail marketing, automação de marketing. E a nossa identidade, né, que a gente procura nos posicionar no mercado como uma marca que preza pela qualidade percebida. Então, a gente quer que os clientes percebam a qualidade daquilo que a gente vende para poder cobrar sobre isso. E a gente coloca as pessoas no centro das nossas ações, ressaltando o valor do nosso atendimento e parceria incrível. Então, a gente busca ser um lugar, uma empresa, pela qual as pessoas prezem tanto a qualidade, assim como o local web também acontece muito de cliente, a gente não precisa necessariamente todas as vezes que tem reclamações e algum hater falando mal da KingHost, a gente não precisa interagir. Muitas vezes os próprios clientes que têm uma boa base, 75 mil na internet, eles já nos defendem, dizendo, não, peraí, cara, não é bem assim, olha direito, KingHost sempre fez direitinho, dá um tempo, baixa tua bola aí, tu vai ser atendido, né? Fala com fulano, fala com ciclano, a gente acaba resolvendo. Nós, junto com os clientes, né? Acho que isso também tem um conceito de parceria, a gente conseguir trabalhar junto e o cliente não simplesmente ser aquele cara que cobra, eu estou pagando, eu quero serviço. Mas ele sabe também que ele também é um defensor da nossa marca. Nosso objetivo também é ser uma marca emocional, que possibilita uma experiência cuidadosa, simples e parceira do início ao fim do processo do cliente. Então, a gente também ajuda o cliente junto com o sucesso do cliente, né? Customer Success. Junto com o Customer Success, a gente olha para a jornada do cliente de acordo com o negócio dele, com a empresa dele, onde que a gente se encaixa, onde que a gente consegue ajudar ele a ganhar mais dinheiro ou a atingir os objetivos do negócio dele. Então, o objetivo de tudo isso é conseguir entrar dentro do cliente, independente se o cara é um dev, se ele é um freela, se ele é um empresário, ou se ele é um cara aí que está simplesmente com cara de agência. Então, é atingir todos esses nichos e trabalhar em parceria. E é isso aí, muito obrigado. Se tiverem algumas perguntas, estou para responder. Muito obrigada, Juliano. É muito bom conhecer um pouquinho mais aí da KingHost, de toda a cultura de vocês, os produtos. E aí, hoje, para encerrar esse nosso dia falando de BeOnline, né, a gente chama o Guilherme Barreiro, da Nexios, que vai contar um pouquinho para a gente aí de como que foi, né, essa empresa que começou no ano passado, mas já tem um histórico gigante na local web. E aí, só para falar um pouquinho, né, do Gui,
Ele já tem mais de 19 anos de mercado, né, no mercado de TI, principalmente atuando aí como um provedor de serviços. E aí, antes de chegar na Local Web, ele já passou pela T-Systems, Politec, IBM, e é isso. Seja bem-vindo. Conte pra gente um pouquinho da sua história, Gui. Obrigado, Milena, obrigado pelo tempo. Foi legal que eu consegui ver o finalzinho da apresentação do Juliano. Vou tentar manter o nível, viu, Juliano? Vou tentar fazer o máximo que eu posso, tá? Porque os King Hosters, eles são impecáveis, as apresentações, muito legal. E, gente, prazer estar aqui falando com vocês. A nossa audiência é bastante rotativa, né? Tem bastante empresa que chegou e faz parte agora do nosso ecossistema. E eu vou tentar aqui, de forma bem simples, explicar para vocês o que é a Nextios, quem somos, o que fazemos, de onde viemos, e porque somos uma empresa com perfil um pouco diferente, acredito eu, que de quase todas as outras empresas do grupo. O nosso portfólio é outro, o nosso serviço é outro, a nossa forma de trabalhar é outra. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Prometo não fazer dessa apresentação algo chato e prometo tentar fazer dela o máximo dinâmica possível. Mi, só me confirma só se vocês estão vendo minha tela, por favor. Estamos sim. Beleza, legal. Vamos lá, então. Eu não posso começar a falar de Nextios sem falar primeiro da nossa história, né? Como a Mi já disse já na introdução, somos uma empresa que nasceu no ano passado, mas a gente já carrega ali quase 20 anos de história. E como que tudo começou? Lá atrás, em 2003, a Local Web, que já existia desde 98, muito inteligentemente viu um movimento acontecendo. Viu um movimento de empresas pequenas que estavam nascendo ali no website hosting, como a King Host faz, como a Local Web Varejo faz hoje em dia, né, com seu CRI, seu site e assim por diante. São business que começaram a prosperar. Começaram a prosperar e começaram a pedir serviços mais customizados, serviços mais requintados, serviços mais refinados. Por isso, a Local Web viu ali um nicho e criou a Local Web IDC, a Local Web Internet Data Center. Foi 5 anos depois da fundação, com foco em começar a atender clientes corporativos, ou não as PMEs ou microempreendedor, clientes maiores, clientes que prosperavam e precisavam de algum serviço de data center em si, website hosting com um pouco mais de profundidade. E isso vem durando, depois rebatizado de Local Web Corp, praticamente até 2017 foi só evolução. E essa evolução, ela foi muito rica para a empresa, porque a empresa cresceu muito. A Local Web Corp, que nasceu como Local Web DC, ela cresceu bastante, chegou a atingir um faturamento bastante relevante. Porém, no meio do caminho todo dessa grande evolução da Local Web Corp, surgiu a cloud pública, né? Lá por volta de 2009, 2010, surgiu a cloud pública no mundo. Em 2011, a Amazon desceu aqui para o Brasil, a Amazon Web Services, e começou a ter uma concorrência grande entre o mercado de data center e o mercado de cloud pública. Várias startups focadas na gestão de serviços em cloud pública nasceram no meio do caminho. Uma delas foi a Cluster2Go, uma startup que nasceu em 2016. A Local Web, que já sabia fazer muito bem a aquisição de empresas, isso já se prova pela própria Tray, pela própria All-in, que já estavam no barco já antes da Cluster2Go. A Local Web foi lá e adquiriu a Cluster2Go e deu para a Local Web Corp e Cluster2Go a possibilidade de ter um portfólio híbrido. O que significa isso? Trabalhar tanto com data center convencional, com data center com IT, hosting, quanto com cloud pública. Foi essa grande sacada da Local Web e foi muito inteligente, by the way. Porém, o nome Local Web Corp Cluster2Go estava confundindo bastante. Oi, desculpa, estão me ouvindo? Bem, vou seguir aqui, tá? Os nomes Local Web Corp e Cluster2Go estavam confundindo bastante o mercado, porque quem conhece muito profundamente o Local Web Corp não via, Local Web, não via Local Web Corp como um ativo crível para poder trabalhar com data centers refinados ou com workloads de empresas robustas. E o nome Cluster2Go era pouco conhecido, era bem conhecido no nicho que atendia, mas não a granel, não no varejão dos clientes corporativos, que é o que a gente atende. Por isso, depois de um longo trabalho, nós decidimos ali fazer um processo de rebranding em tempo recorde,
de outubro de 2019 até por volta de junho do ano passado, porque a Nexus nasceu exatamente no dia 25 de junho do ano passado. Nós fizemos um processo onde a gente falou com o mercado, falou com clientes, falou com parceiros, falou com funcionário do grupo, com executivos, conselho, para a gente entender qual era o melhor caminho, e combinamos o rebranding da empresa nascendo a Nexus com não só um novo nome, mas um novo nome, um novo posicionamento estratégico, uma nova força e uma nova forma de se posicionar no mercado que a gente está inserido, e que eu vou explicar para vocês já já qual é esse mercado. Então, sim, somos novos, é uma empresa super jovem, porém carrega, como a Milena disse na introdução, quase que 20 anos de história. Então, a gente tem bastante bagagem e a gente usa isso muito no mercado, inclusive, para nos diferenciar dos outros. Nós somos, na Nexus, 150 ou mais pessoas apaixonadas por nuvem. Nuvem é um dos nossos principais produtos, é um dos nossos principais, é nosso principal ganha-pão. É o que a gente mais faz. Mas o que isso significa necessariamente, né? O que a gente realmente faz com isso, né? A gente emprestou muito da história da empresa. A história da empresa veio do data center, da Local Web. Para quem não conhece, fica aqui no bairro do Morumbi. E a Nexus continua usando isso porque é uma grande fortaleza, porque a gente tem muito cliente que ainda usa data center. Mais apaixonados por nuvem que somos, a gente entrega tanto data center quanto hosting de tecnologia, mas fazemos a migração para a nuvem, que tem sido um dos nossos grandes portfólios, porque a nuvem tem se posicionado como uma grande tendência para que os workloads das empresas corporativas sejam hosteados daqui para frente. Então, esse é o nosso principal serviço. Nós nos posicionamos no mercado como uma empresa híbrida. Nós trabalhamos com cloud pública, trabalhamos com cloud privada em data center. É assim que a gente se posiciona. Nós não vendemos cloud, isso é muito importante deixar claro. Quem vende cloud é a Local Web, quem vende cloud é a KingHost, é a Amazon, é a Microsoft. Nós vendemos serviços gerenciados em nuvem híbrida. Nós gerimos essas nuvens. Esse é o nosso principal produto, esse é o nosso principal portfólio. Mas eu acredito, pela minha experiência aqui no grupo, que é legal pra caramba isso, né? Mas o que realmente isso significa? Nós fazermos serviços híbridos em nuvem. O que significa eu trabalhar com migração para a nuvem? O que significa trabalhar com data center? Quais são esses clientes de médio porte ou corporativos que a gente atua, que diferencia um pouco da persona com quem a gente fala? A gente gera algum impacto no mercado? Porque o impacto da Local Web, da KingHost e de todas as outras unidades do grupo, eles são muito mais claros, estão muito mais próximos do usuário final, de quem consome. Qual que é o impacto que a Nexus gera? Será que a gente está presente no dia a dia de vocês sem vocês saberem? Será que tem alguma coisa que vocês usam, que vocês fazem, que sem a Nexus não funcionaria ou não existiria? Então, por isso, ao invés de seguir com vocês daqui em diante uma apresentação de portfólio, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz. Na real, eu espero que alguém aqui se identifique com algum desses cenários que a gente vai mostrar. Eu vou para o primeiro. A gente tem falado muito de mercado financeiro, né? Se alguém aqui gosta de mercado financeiro, se alguém aqui gosta de comprar ações, talvez alguém de vocês seja cliente da Nelogica. Nelogica é uma empresa do Sul também, do país, que tem uma solução chamada Profit, que é um produto de trade na bolsa, para tradear na bolsa. Você, através desse produto, você consegue ver até offline tendência de valores de ações, consegue ver tendência e até linha de tendência futura de ações. É um produto bem legal. Eu uso ele, eu acho ele bem divertido de usar. O que a Nexus aqui impacta? Basicamente, sem a gente, a Nelogica não funcionaria. Esse serviço que impacta milhões de pessoas que usam esse produto não funcionaria, porque a Nelogica, para ter todo esse arcabouço funcionando, ela é o maior exemplo nosso de cliente híbrido. Nós temos serviços da Nelogica hosteados no data center da Local Web aqui no Morumbi, e nós temos toda a réplica dele e outras inteligências na nuvem da Amazon Web Services também. E a Nexus gerencia toda essa infraestrutura e todos esses serviços que fazem com que essa aplicação funcione no final. Então, sem a nossa atuação, a Nelogica não estaria operando. Quem hoje opera a Nelogica ou usa o serviço da Nelogica
de certa forma, indiretamente, está tocando um pouquinho na Nextios também. Mas talvez aqui muita gente não investa no mercado financeiro e ainda não se identificou. Então, eu vou trazer agora um outro cenário que eu acho que esse sim, quase que todo mundo vai se identificar. Acho que todo mundo aqui pega Uber, né? Provavelmente. Ou similar. O que a gente faz com o Uber, né? Na verdade, a gente hoje, na Nextios, nós somos responsáveis pelo Banco Digio, que é um banco digital do Grupo Elopar, que nasceu em 2018 e que nós fizemos toda a transição desse grupo Banco Digio de um data center convencional de terceiro para a nuvem da Amazon Web Services. E o Digio, esse ano, fechou uma parceria exclusiva com o Uber. Hoje, todo driver, que o Uber chama os motoristas de driver, tá? É o nome interno deles. Todo driver do Uber hoje tem acesso a um cartão digital do Banco Digio e todas as corridas que a gente paga hoje não cai mais na conta corrente do motorista do Uber, cai nesse cartão do Banco Digio, um cartão digital. E olha o impacto social que isso gera. O motorista do Uber, ele tem acesso a crédito agora, porque ele é uma pessoa que sofre. Quem é Uber provavelmente perdeu o emprego e virou Uber. Não é todo Uber que teve o DNA de motorista ou era taxista. Tem muita gente que usa isso como renda alternativa e talvez está negativado, está sem acesso a dinheiro. O Banco Digio usa o valor da corrida que esse cara ganha e dá crédito de volta para ele. E onde está toda essa tecnologia? Está posteada na AWS e quem implementou todo esse arcabouço dentro da infraestrutura da AWS fomos nós. E estamos operando, inclusive, hoje em dia. Até aqui, para falar para vocês hoje, exatamente hoje, se o motorista do Uber tem problema no Banco Digio com cartão, eles vão ligar para o número que vai tocar na Nextios. Então, espero que vocês não vejam isso acontecendo, porque deve ser por algum problema. Mas se você pega o Uber, de certa forma, a Nextios está impactando também. Mas beleza, eu não uso Uber. Eu compro carro, eu gosto de dirigir carro. Então, provavelmente, nesse case aqui, vocês vão se identificar. Se você hoje quer alugar um carro por assinatura, que também é uma nova tendência, né? Eu vi essa pesquisa que a Vinci soltou sobre o mercado de assinaturas, onde mais de 70% dos brasileiros gastam mais de R$100 de assinatura, né? Quando o carro ficar famoso, isso aí vai subir para muito mais de R$3.000, com certeza. Porque hoje, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas se vocês entrarem em www.signanddrive.com.br, você pode alugar um carro Volkswagen por assinatura por um período de 36 ou 48 meses. Quem fez esse conceito funcionar? Uma empresa do grupo Volkswagen chamada Fleet Solutions, que faz gestão de frota para o grupo Volkswagen. Só que tudo isso aqui precisava de uma tecnologia com escalabilidade, que permitisse com que o ambiente crescesse e diminuísse de tamanho conforme a necessidade. E em 75 dias, a Nextios, com seu time fantástico de pessoas aí profissionais, subiu o ambiente da W Sign Drive na Amazon Web Services. Um cliente 100% na nuvem, isso está no ar desde novembro do ano passado, você pode acessar agora. E hoje, quem alugar um carro da Volkswagen por assinatura, por esse aplicativo, por esse website, toda a monitoração e o serviço foi feito, criado por nós e sendo gerenciado por nós. Então, eu acho que, por enquanto, se você não investe no mercado financeiro, pelo menos pega Uber, se não pega Uber, você aluga um carro. Então, de certa forma, a gente está conseguindo, acredito que eu, identificar algumas das pessoas aqui. Mas legal, vamos extrapolar um pouco mais ainda. Se você abastece seu carro ou se você vai lá no posto Ipiranga, na loja MPM, aí sim você está ali end-to-end sendo tocado por nós. O ambiente do KMV, do quilômetro de vantagens lá do posto Ipiranga, só funciona baseado na tecnologia que está conosco. Nasceu lá na Local Web, lá atrás, junto com a Local Web DC, Local Web Soluções Corporativas, Local Web Corp, no nosso data center. E hoje é um ambiente híbrido, moderno, usando a nuvem da Amazon Web Services também. E toda a gestão do quilômetro de vantagem, do Abastece Aí, desse programa de fidelidade que tem mais de 30 milhões de clientes fidelizados, todo esse ambiente e a monitoração das transações desse ambiente, os pagamentos e Abastece Aí estão todos suportados pela Nextios. Então, se você vai lá no posto de gasolina, e eu espero que isso não aconteça, e der algum problema no pagamento, pelo amor de Deus, não me liga não, mas deve ser algum problema que envolve a gente, provavelmente.
mas é nesse nível de atuação que a gente vai, e é nesse nível de profundidade que a gente gerencia. Então, isso é nuvem, isso é data center. Os servidores, banco de dados, as aplicações do cliente que estão sendo gerenciadas por nós no data center da local web, seu ambiente Elasticsearch, com microserviço, com container mais moderno e transformado, foram criados e estão sendo gerenciados por nós na nuvem da Amazon Web Services. Esse é o tipo de delivery híbrido que a gente faz. O que tem que ficar no data center, porque não precisa ir para a nuvem, porque funciona bem lá, fica. E o que precisa ir para a nuvem, porque é um conteúdo modernizado, a gente atende aqui na nuvem da Amazon Web Services. Por último, eu vou colocar um último case aqui, que esse é um case emblemático nosso, que eu espero que familiares de vocês estejam todos bem e que não tenham precisado disso. Mas nós temos um cliente nosso chamado NetVMI. Ninguém conhece, né? Esse é o tipo de cliente que a gente gosta. O nosso cliente sonho não é o cliente grandão, é o cliente médio porte. É o cliente que não tem grandes áreas de TI, que precisam de verdade da gente para gerar valor. E o que a gente provê para a NetVMI é um conjunto de servidores que ficam no nosso data center, aplicação, banco de dados, mas que não é só um simples conjunto de servidores. A NetVMI, ela faz a logística de entrega de tanques de oxigênio hospitalar. Simplesmente, nos últimos 2 meses, a demanda por oxigênio por causa da pandemia foi tão grande que esse cliente precisou da gente para conseguir entregar oxigênio para o país. Por exemplo, a minha infraestrutura não está aguentando, eu preciso de mais poder de consumo, porque vocês estão vendo a situação do país, eu preciso de oxigênio, eu preciso de mais demanda, poder computacional. Nosso time foi lá no próprio ambiente da local web, no nosso data center, crescemos o ambiente do cliente, fizemos o ambiente ficar estável e funcionando, e através dessa nossa infraestrutura e tecnologia, a gente conseguiu aqui garantir o acesso da NetVMI ao seu sistema logístico de entrega de oxigênio, eles conseguiram cumprir os objetivos deles. Só que eu não quis divulgar minha fotinho não, é porque isso aqui é o recorte de uma reportagem que saiu oficial do case da Nextios operando essa infraestrutura logística da NetVMI. Foi alguns exemplos, gente. A gente impacta muito mais. A gente impacta muito mais cliente. A gente impacta muito mais pessoas. Nós não temos só esses, né? Nós temos mais de 500 clientes que confiam na nossa operação. Como eu disse, são bem menos clientes, porque são clientes de ticket mais alto, predominantemente média ou grandes empresas. Por isso que são menos clientes com tickets grandes. E, além de impactar muito mais clientes e pessoas, a gente tem o prazer de dizer que, como a local web, a Nextios ajuda negócios a prosperarem por meio da tecnologia também. Só que, no nosso caso, o nosso negócio não são as pequenas empresas, são as médias, primariamente, ou as grandes empresas. E a nossa principal tecnologia é cloud computing. São serviços em cloud computing. Eu encerro aqui, gente, meu pitch. Eu espero que eu tenha conseguido cumprir meu tempo de 20 minutos, que a nossa visão ela é muito clara e muito palpável. Ela é ser reconhecida pelos nossos clientes, funcionários, parceiros e profissionais de TI como a melhor provedora de soluções e serviços gerenciados do país. Estamos chegando lá, a gente vai chegar lá e com certeza continuar trazendo muito orgulho para esse grupo tão diverso que se tornou a local web também. É isso, gente. Essa é a Nextios. Muito obrigada, Gui. Foi ótimo e ficou dentro do tempo. Agora a gente vai abrir para perguntas. Não sei se alguém enviou algo no chat que eu não consegui acompanhar 100%, mas quem quiser pode abrir o microfone e fazer perguntas. Ninguém? Bom, se não tiver nenhuma pergunta, eu acho que tem daquelas que eles enviaram, né, Mina? Você está com ela fácil aí? Um minuto. Tinha uma de Bionline bem interessante. Como a local web está fazendo para fomentar esse movimento Bionline? E o que muda em um cenário pós-pandemia? Qual é o risco de saturação desse mercado e como estamos comparados aos nossos concorrentes nessa frente?
BeOnline é muito amplo, né? Ele está falando de BeOnline. Vou fazer assim, vou pegar um pouco no varejo, depois, se o Juliano estiver por aí, quiser falar sobre King, o Gui também quiser falar sobre Nexus, acho que vale a pena, né? Vamos lá. Qual o risco desse mercado estagnar ou não crescer mais nas taxas que a gente observa? Rosca, zero. A não ser que aconteça uma mudança drástica de tecnologia do tipo assim, não existem mais sites na internet, que é algo relativamente difícil de acontecer num panorama de 5 anos. Eu acho que tem outras tecnologias que vão chegar, que vão substituir aos poucos essa presença digital. As próprias redes sociais fizeram isso há 10 anos atrás, pouco mais, né? Então, o cliente antes pensava em ter um site, de repente ele começou a pensar em primeiro ter o perfil dele na rede social. E aí a gente tem a Ethos para ajudar a gente nisso, né? Então, o risco para o negócio, zero. Quais outras tecnologias podem chegar e substituir? Sei lá, busca por voz. Ao invés do cara buscar no Google, ele busca por voz. É uma tecnologia que substitui. Mas ela elimina? Não, porque você vai ter que indexar o site para ser encontrado por um mecanismo de busca por voz. Então, acho, gente, que não é um mercado que a gente... não é um mercado que vai, enfim, sofrer grandes alterações. Ele vai continuar nesse ritmo. O que a gente enxerga lá fora são novas formas de presença digital, mas site continua sendo grotescamente utilizado, né, amplamente utilizado. As empresas lá fora, como Wix, como Square, próprio Shopify, na pegada mais de e-commerce, crescem alucinadamente. Então, mesmo em mercados maduros, a gente não enxerga saturação, tá? Não enxerga. Então, acho que, respondendo uma parte da pergunta, acho que é isso. Aí, se o Juliano e o Gui quiserem complementar, aí fiquem à vontade. O mercado de BeOnline, em 2015, a gente existiu um evento chamado HostingCon, nos Estados Unidos. E lá foi declarado que seria commodity, que só continuariam as empresas com presença local, não sei o quê, porque virou tudo commodity, o GoDaddy dominou o mundo. A gente viu que não, né? Passou 6 anos e a gente está aí se reinventando. O mercado brasileiro ele tem uma característica interessante, né? Você pegar o número de domínios por população na Alemanha, a própria Holanda, Estados Unidos eu vou considerar porque o mundo inteiro registra.com, mas pegar Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido é muito maior, tem muito mais domínios por habitante aqui no Brasil. O Brasil acho que a pandemia veio para dar uma alertada no pessoal, olha só, te liga, vai vender online, né? Vai para esse mundo, tu precisa estar na internet. E como o Igor falou, enquanto houver Google, existe site. Eu acho que a grande briga é assim, a gente precisa ajudar o Google contra o Facebook. Porque se um dia o Facebook dominar esse negócio todo, cara, acabou o site. Ninguém mais vai procurar nada, vai todo mundo lá procurar na rede social. Então, acho que o nosso negócio é trabalhar junto com o Facebook, mas ajudar mais o Google nessa briga com o Face. E aí sim, a gente viu na pandemia que, cara, o local web King Host vinha crescendo pouca coisa, crescendo ano a ano, mas crescendo muito pouco em 2018 e 2019. E com a pandemia a gente deu um ramp-up, dá para ver até pelos números que o Igor apresentou ali. Então, eu acho que é o começo. Tem muito mais coisa para frente, não só para nós, mas para a Trade também. Para fechar o BeOnline, agora o BeOnline dos clientes maiores, né? Primeiro que eu só reforço o que o Igor e a Juliana falaram, o risco é rosca, como o Igor disse. E no nosso caso também, muito porque a tendência de ir para a nuvem não é uma moda mais, tornou-se uma premissa, né? Esse é o principal. E a gente tem várias pesquisas de mercado, a gente contratou uma específica do Brasil no ano passado, com nossos amigos do IDC, para ver o tamanho do mercado brasileiro de nuvem ainda, né? Até quando vai. E no meio da pandemia do ano passado, a gente descobriu que 77% das empresas brasileiras, né? E lembrem, o Brasil é um país continental, ainda estão com seus serviços de data center, com seus ambientes de infraestrutura dentro da sua própria casa, com seu próprio data center.
Então, essa vastidão de milhões de data centers de uso em nuvem que a gente tem hoje, ou de data centers de parceiros, correspondem a 23% do workload do país. País enorme, gente. Eixo Rio, São Paulo e Sul está saturado, é verdade. Aqui já todo mundo está muito mais moderno, mas o Brasil é continental. Por isso que a gente está cada vez mais expandindo em Nordeste, Minas, no próprio Sul também, que estamos crescendo muito lá, porque o tamanho do mercado ele é enorme, enorme. Então, vai demorar, viu, para saturar. Esse nosso portfólio de serviços de online SaaS para saturar, acho que vai demorar, né? Não sei se veremos a nossa geração. Um outro ponto, Gui, para complementar, um proxy bom indo na linha até do Juliano também, penetração de e-commerce, né, no Brasil, comparado com os pares, é ridiculamente pequena, né, muito pequena. E quando a gente fala de digitalização de empresas, gente, o cenário é horroroso, horroroso. Qualquer um pode acessar relatórios do Sebrae sobre digitalização de PMEs, de pequenas empresas. Não vou lembrar o número de cabeça, mas assim, era tipo, cara, poucas empresas no Brasil, muito longe da média, tá? Mas poucas empresas mesmo fazem uso, por exemplo, de internet para a publicação do seu site. Normalmente a empresa faz uso de internet para usar o WhatsApp ou para usar e-mail. Mas domínio, ter o seu próprio site, etc., a penetração era baixíssima. Vamos fazer um proxy com vocês aqui, ó. A gente tem, na local web, a gente tem, acho que juntando King e tal, deve dar uns 800 mil domínios, né? 800, 900 mil domínios registrados, juntando local web mais King, né? A gente tem, gente, 14 milhões de empresas no Brasil, registradas, oficiais, fora as não oficiais. Então, é baixíssima a penetração e como o Juliano e o Gui reforçaram, né, acho que a saturação vai demorar para a gente ver, tá? Bom, obrigada, gente. Tem mais uma pergunta e aí a gente já encerra para ficar dentro do horário. Eu acho que é uma pergunta que basicamente todo mundo aí deve se fazer, né, com o nosso crescimento. Então, não tem nome aqui, tá? Mas eu vou ler o que a pessoa escreveu. Visto que as empresas que compõem o grupo Local Web têm forte sinergia e proximidade, é comum que acabem, entre aspas, canibalizando alguns clientes umas das outras. Como a gestão pretende evitar essas situações? Talvez o problema maior esteja entre King e varejo, né? Porque nas outras, por exemplo, a chance de um cliente do Gui canibalizar, desculpa, né, do portfólio do varejo canibalizar um cliente do Gui ali na Nexus complementa. Eu acho que o problema está mais entre King e varejo, né? Aí eu posso. Mas acontece, a gente troca cliente. Isso. É isso. E é saudável, justamente esse é o objetivo de ter duas marcas, né? Por isso que King não virou, nem pretende virar a local web. Exato, é mais Juliano, perfeito. O mercado percebe as marcas como empresas distintas, com qualidades distintas. Atributos diferentes, né? Que teve com o VPS foi o pessoal que mais técnico foi lá e disse, peraí, esse IP do VPS é da local web, eu contratei King Host, que história é essa? 1%, né? Exato. Mas é o tipo de coisa que acontece, assim, mas desde que o cliente esteja ou na King Host ou na local web, tá tudo bem. Isso. Aqui, fazer um paralelo, a gente sempre fala disso, né? Fazer um paralelo com a Ambev, né? Você tem lá a Skol e tem a Brahma. Marcas diferentes, da mesma fabricante, mas com atributos diferentes. E King Local Web é isso, gente. Tá tudo bem e, é o que o Juliano falou, a gente troca ideia direto sobre produto, sobre mercado, como é que a gente faz para fazer coisas juntos ou não, como é que a gente faz para ter produtos diferentes mesmo.
E é uma preocupação, estava conversando com a Raquel ontem exatamente sobre isso, né? A gente está pensando em lançar uma nova revenda na local web, né, no varejo, e aí a minha discussão com a Raquel é, Raquel, como é que a gente faz para moldar esse produto para não tirar o cliente da King e sim tirar o cliente do concorrente número 1, da King e da local web. Então a discussão é sempre em torno disso, né? Como é que a gente junta aqui todas as armas que a gente tem, nunca para canibalizar. Vai acontecer? Vai, acontece. É como o Juliano disse, é natural e não dá muito para evitar, a não ser que a gente seja inteligente na formatação das ofertas, né? Então, eu acho que a inteligência está no go-to-market. Como a gente faz um go-to-market inteligente na hora de empacotar os produtos para que a gente não se acotovele, né? E essa é uma preocupação constante nossa, tá? É constante. Ok, obrigada, Igor. Boa. Bom, agora a gente já encerrar, então a gente tem aí no próximo dia 2, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre SaaS Solutions, com as unidades Awin, Social Miner, Ethos, Delivery Direto e Connect Plug. Então, quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever pelo link, a gente deixou um link bem fácil aí, mas, Mi, você consegue colocar no chat, por favor? A gente vai colocar no chat aqui também. Obrigada pelo tempo de vocês, eu acho que foi bem importante a gente saber um pouquinho mais sobre as unidades, saber os desafios, né, que a gente, como grupo, aí tem pela frente, e aguardamos vocês no próximo Talks, na próxima semana. Obrigada. Boa. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.